A gente parou falando um pouquinho sobre essa mudança, né, que o digital traz. Quando a gente volta a discutir jornada do consumidor, olha aquele modelo mais tradicional, né, definido lá atrás, que vira o nosso funil, mas que de fato a gente tem que olhar com novos olhos. E aí eu bati bastante nessas teclas, né? A ideia de que a gente tem que estar com a cabeça aberta com relação à forma de pensar, tem que estar perto do cliente, próximo do dia a dia, da operação de fato, que mudou demais para muita gente. E por último, como que a gente incorpora o digital no funil daquele negócio. Qualquer que seja a jornada para os diferentes setores, segmentos, como que a gente pode inserir o digital e que a transformação digital ela já é real para muita empresa. Né? Ela já destruiu alguns setores e criou coisas novas, totalmente novas. Para outros ela está chegando ou de mansinho ou atropelando. Então se a gente não estiver inserindo no digital, eu brinquei, não estiver colocando o celular na jornada e ele não estiver fazendo parte desse processo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. E aí a ideia é que para cada uma das etapas a gente usa diferentes canais de marketing. Aqui eu já estou fazendo uma introdução para esse canal de marketing digital, né? Já estou fazendo uma introdução aqui para o que vai ser o nosso próximo capítulo, onde a gente vai discutir os diferentes canais de marketing. Então, para a etapa de descoberta, das pessoas ficarem sabendo, entenderem que um problema existe, eu contei aquela história do backup, né? O boca a boca, posso fazer SEO ou SM, que é a busca paga, campanhas de display. Agora, se eu for para alguma coisa mais direcionada para o processo de compra, uma visita na loja física, ligação para o cliente, mandar alguma coisa via WhatsApp. Claro, quando o cliente vai caminhando nessa jornada, você vai conhecendo ele mais, então você passa a ter acesso aos dados de contato dele. A questão que a maioria das empresas faz é o quê? Bota o WhatsApp, desde o momento que conseguiu o telefone do cara, já está mandando WhatsApp, promoção, promoção, vamos lá, compra, pelo amor de Deus, você compra. Lascou, não vai rolar, não vai andar assim. Então, tem essa necessidade de você entender em que etapa cada cliente está. E aí, óbvio, gente, que quando eu estou fazendo isso com um universo de poucos clientes, minha empresa trabalha com 10 clientes, 30 clientes, 50 clientes, dá para controlar isso na cabeça, dá para você conhecer cada cliente. Agora, a partir do momento que você precisa dar escala, e a maior parte das empresas que está querendo fazer algum planejamento de marketing digital está procurando crescer. Se ela quer crescer, ela quer ter muito mais clientes. E aí não tem como você não fazer isso se você não tiver apoio de tecnologia. Então aqui vai entrar um software de automação de marketing, aqui vai entrar um CRM que tem alguma solução de régua de relacionamento. Então é isso que a gente vai usar na hora de escalar a nossa atividade e o nosso relacionamento com o marketing. A minha ideia não era entrar especificamente em cada canal, porque a gente vai fazer isso daqui a pouco, né? Mas eu ia comentar, gente, eu sei que eu já insisti bastante nessa tecla, mas eu ia dar mais um toque que é nada de canal de marketing digital, material, vai valer tanto quanto um bate-papo. Botei a imagem do telefone sem fio que eu uso lá na empresa, né? Mas essa aqui é a arma de trabalho. Eu sei que a gente está na era do WhatsApp e eu uso o WhatsApp para combinar o bate-papo também. Mas eu não bato o papo pelo WhatsApp. Aí é conversar, trocar ideia. Se puder fazer isso presencialmente, melhor ainda. Então a gente está com um cliente que é do ramo do agronegócio, que está vendendo uma solução que melhora a qualidade de vida do gado. E aí o cara falou assim, não, a gente desenvolveu essa tecnologia de Harvard, lá, só que a gente não vendeu até hoje. Aí eu falei, cara, eu suspeito pelo que você não vendeu, o motivo pelo qual você não vendeu algo que ele é mais caro e o único benefício é que o boi vai ter uma melhor qualidade de vida. Eu tenho uma leve suspeita, mas eu vou trocar ideia com os clientes. Eu não vou assumir que isso é verdade, e aí aquilo que eu falei, de mudar a forma de pensar. Eu não vou usar o meu preconceito de que o fazendeiro não está nem aí para como é que o gado está se sentindo, até porque é até estranho, né? Eu quero que ele tenha uma excelente qualidade de vida para que eu possa matar ele e ele virar carne. Então, é difícil de mastigar o processo todo, ainda mais quando eu olho da ótica do fazendeiro que vive de matar aquele boi. Então, a minha discussão e a minha conversa com os produtores rurais vai ser para entender o seguinte, cara, você conhece essa tecnologia? Você sabia que tem um jeito de fazer um local, um estábulo, um espaço onde esse gado vai ter uma melhor qualidade de vida? Você acha isso importante? Você estaria disposto a pagar 20, 30, 40% a mais do que você paga para ter essa solução? Então, vou promover essa discussão. Por quê? Eu estou pronto para escutar. No agronegócio, a gente tem normalmente uma visão muito tradicionalista, mas existe um movimento, hoje em dia no agro, que é a sucessão.
Novos empresários, em geral filhos, né, que vão herdando aqueles negócios dos pais, entram com uma cabeça diferente. De repente tem um nicho de mercado que está disposto a pagar por esse produto a mais. Então, é conversar. E aí a gente vai fazer ligação pra caramba, já levantamos umas listas de clientes que são clientes de longo prazo da empresa, clientes que tiveram contato recente, clientes que não compraram, querem entender por que o cara não comprou, a gente conversa isso. E aí fiz uma brincadeira aqui também, coloquei entre aspas lá, né? E não se esqueça de pegar trechos das respostas e usar como citações no seu plano, pois elas ajudam a deixar mais concreta aquela ideia ou opinião, disse Kenneth Correia, professor de marketing digital. Então põe essa sacada no teu plano, porque muitas vezes, e eu comentei isso com vocês, na história que você está contando, a pessoa que está escutando a história do lado de lá vai falar assim, não é bem assim não, acho que isso aí que você está falando está errado. Conversei com o teu cliente, cara, tá aqui, ó, é a frase dele. Eu comentei com vocês ontem, já teve vezes da gente botar o áudio para tocar. Tipo, cara, vamos bater esse papo, você se importa se eu gravar o que a gente vai conversar? Não vai pro YouTube não, só entre nós aqui e eu vou poder apresentar para a empresa, né, pro seu cliente, para a empresa que você contrata. E aí o cara falou, beleza, gravou, peguei o trecho, botei lá, tá aqui, ó, escuta aqui, o que o teu cliente acha de você. E aí, é o que eu vinha comentando com vocês. Infelizmente, para muita empresa, às vezes vai ser a primeira vez que o cara vai escutar um cliente falando. Porque não para conversar. Né? Então, dê algo concreto. Bota esse trecho, bota esse depoimento. E é óbvio, não é uma pesquisa quantitativa. Mas se você nominar, ainda botar a fotinho do camarada ali, aí você está passando bem o recado. Quando a gente fala de entender o comportamento desse consumidor, a gente tem na nossa mão hoje algo que era muito difícil de se pensar 10 anos atrás. Que é, a gente tem uma pegada digital, não sei se vocês já ouviram essa expressão. A pegada, no sentido de quando você deixa uma pegada, você deixa uma marca, né? A nossa pegada digital é basicamente tudo que você fez na sua vida nos últimos 15 anos, provavelmente está no Google. Então, eu me lembro que um dos primeiros resultados de Google que aparecia meu era quando eu passei no vestibular, em 2001 ou 2000, e aí tinha uma lista, que era um PDF dos alunos que foram aprovados no vestibular. Tá lá se eu pesquisar meu nome completo, né? Aí, participei de uma ação judicial, estava lá como parte numa ação judicial. Aparece lá. Kenneth Correia, parte, requerente, requerido, aquela coisa toda. Aí eu tenho meu cadastro, meu perfil no LinkedIn. Então, se a pessoa procura alguma coisa, tem informação minha lá. Então, a gente como sociedade, né? Começou a deixar pegadas digitais do que a gente faz e como a gente faz. E aí o que eu quero botar o ponto de vista aqui é, vamos olhar as pegadas digitais do nosso consumidor. Tá facinho da gente investigar a vida de pessoas que a gente não conhece. E aí descobrir, voltando na brincadeira, né, o que elas comem, o que elas fazem, por onde vivem. E o que elas comem não é nem tão mentira assim, né? Porque você entra no Instagram, o que tem é o que as pessoas comem. Então até o prato predileto da pessoa você vai saber. Eu tenho no meu Instagram uma foto de uma pizza. Minha esposa uma vez fez uma pizza de abacaxi com cereja, fez um negócio framboesa, sei lá, fez um negócio maluco lá. E aí eu postei a foto dessa pizza, mas é uma parada de tipo 5 anos atrás. E aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa que para mim era um total estranho, numa reunião, e a pessoa falou assim, e aí a pizza estava boa? Aí eu falei, não comi pizza, cara, eu almocei uma lasanha, né? Aí o cara falou assim, não, pô, eu vi no teu perfil. Nem eu lembrava que eu tinha tirado uma foto de uma pizza, caramba. Então, de fato, dá pra gente investigar o comportamento desse cara. E essa ferramenta tá na mão e tá de graça. Então, grupo de Facebook. Cara, eu estava conversando com um cara que mexe com simuladores de voo. Então, ele estava tentando vender um serviço para o cara que quer se tornar um piloto, mas não quer fazer o curso... quer aprender a pilotar o avião, mas não quer fazer o curso inteiro de piloto. Falei, cara, vamos para os grupos de Facebook. Tem lá o grupo de Flight Simulator. Cara, entrou no grupo de Flight Simulator, pescam os caras lá, vai ter uns que vai ter o perfil fechado, uns que não postam muito, mas com poucos cliques você vai achar um maluco que vai entender a vida inteira do cara fazendo esse estudo. Tem uma galera que chama isso de netnografia. É um estudo de etnografia feito através da internet. Reclame aqui de que forma as pessoas reclamam daquela empresa, daquele produto, daquele serviço. TripAdvisor, se o seu negócio tem alguma coisa a ver com turismo de maneira bem ampla, né? Gastronomia, hospedagem, passeios, aventura. TripAdvisor tem muita informação legal. Foursquare, na gastronomia principalmente, cara, você quer entender o universo de clientes de determinado perfil, entra no Foursquare e vê os comentários que as pessoas deixam. Né? O Foursquare é uma rede social que serve para você escolher locais para ir comer.
E aí você entra ali, as pessoas vão deixando dicas do tamanho de um tweet. E aí ele cria um sistema que sobe as dicas que foram mais curtidas e tudo mais. Você consegue um raio-x muito legal do perfil daquele consumidor. Aqui está pequenininho para ver, mas é uma busca do Twitter, que também, apesar de ter usuários ativos em menor proporção, no Brasil são mais ou menos uns 40 milhões, mas o Twitter as pessoas postam de maneira aberta, postam com mais frequência. O Twitter tem uma ferramenta de busca sensacional por palavra-chave, que o Facebook não é, a do Facebook e do Instagram não são tão boas assim. Então lá no Twitter você descobre muita coisa também. E coloquei ali na direita, os fóruns de discussão, né? Mercado automobilístico, tem lá o fórum dos caras que primeiro dono, e aí você quer ver os caras opinando sobre cada modelo de carro. Cara, tô pensando em comprar o novo Fusion que saiu. Você vai ver tudo do Fusion, ter todas as informações, o que os caras gostam, o que eles não gostam. Então os fóruns são lugares onde você tem muita opinião de especialista. E hoje o que eu mais gosto é aquele último cara ali. Hashtag do Instagram. Cara, basicamente qualquer coisa que você imaginar tem uma hashtag no Instagram com 300 fotos. Então você pega itens muito específicos dentro do produto, do segmento, do mercado, do tipo de cliente que você tem, e você consegue ver o que as pessoas estão postando sobre aquele assunto. Inclusive, esse é o real objetivo da hashtag, é agrupar conteúdos. Aqui no meu print eu botei lá, food truck. Cara, tem 4 milhões e 100 mil publicações de food truck. Tem um problema, né? Food truck é um termo em inglês, então o mundo inteiro usa food truck. Então nesses 4 milhões vai ter um monte de gente da Coreia do Sul postando. Mas quando você vai para o específico e para o teu nicho, você às vezes vai encontrar, como eu disse aqui, 300 publicações, mas elas vão ser enriquecedoras. A gente gosta muito da busca do Instagram, por exemplo, para mapear influenciadores. Esses tempos a gente teve que fazer uma campanha em Goiânia, capital de Goiás. Ninguém conhecia a cidade, não tinha experiência, não sei lá, qual que é o principal shopping de Goiânia? Qual que é a praça que as pessoas levam os filhos no carrinho de bebê? A gente descobriu isso através de buscas de hashtag no Instagram e de localizações do Instagram, facinho. Inclusive identificamos influenciadores para uma campanha, parecia que a gente era da cidade, com a facilidade que a gente teve de usando essa busca e identificar. Então, hoje o Instagram te dá esse raio-x interessantíssimo para você entender melhor, para você entrar na cabeça do seu consumidor. Lembra, não vai substituir conversar com o cliente. Se você tiver o número de telefone, tiver o tempo para fazer isso, sensacional. Mas complementarmente, a pesquisa digital dá insights muito, muito legais. Opa! Bom, agora eu vou entrar numa sequência de ferramentas que, além dessas buscas aqui mais amplas, né, ferramentas um pouco mais específicas que a gente utiliza. Então, eu coloco de primeiro o Google Trends. Vocês já usaram o Google Trends? É uma ferramenta gratuita no Google, google.com/trends, né? Escreve daquele jeito ali. Dentro do Google Trends, você pode fazer pesquisa por palavras-chave, que seriam palavras que as pessoas procuraram no Google, procuram ativamente no Google, ou você pode fazer a pesquisa por conceitos. Então, eu posso pesquisar sobre comida. Não a palavra-chave comida, mas tudo que as pessoas procuram sobre comida. Ou eu posso fazer de uma cidade, ou eu posso fazer de uma pessoa, ou eu posso fazer de uma empresa. Tudo que tiver um determinado volume, de pelo menos umas 1000 buscas por mês, aparece como opção nas pesquisas do Google Trends. E por que ele chama Trends? Trends é a palavra em inglês para tendências, porque você vai conseguir olhar a tendência de busca. Essa busca está em alta e está crescendo cada vez mais, ou essa busca está caindo nos últimos anos. Uma outra coisa que a gente gosta do Google Trends, como que é o comportamento de sazonalidade? Ou seja, será que tem alguma época que o volume de pesquisa é maior ou menor? Você também consegue identificar isso. Eu tenho um exemplo icônico que eu aprendi sozinho atendendo um cliente e depois eu ouvi um cara bem relevante do mercado falando. A gente atende um cliente que vende cursos de inglês online. E aí a gente, já é uma conta que deve ter uns 8 anos que a gente trabalha com o cara. E aí a gente percebeu em algum momento para trás que ele tinha um pico muito grande de vendas nos primeiros dias de janeiro. Basicamente, né, vender regime ou aprender inglês tem que ser na hora que a pessoa está pensando no ano novo, vida nova. Então chega ali no primeirão de janeiro, vocês não têm noção, a galera compra assinatura anual de academia, contrata plano anual de curso de inglês, porque o cara está animadaço. Chega no carnaval, o cara não quer fazer mais nada, né? Mas até então é a hora que ele compra. A gente descobriu isso através do Google Trends, vendo o volume de pesquisa, vendo as vendas que o cara tinha, e aí a gente pegou
a grana que o cara gastava nos 12 meses e concentrou em janeiro e fevereiro. Deixou um pouquinho para o resto do ano para relacionamento, mas a verba de captação de aluno a gente focou lá. E aí o crescimento veio, porque a gente estava pegando as pessoas na hora certa. Isso a gente descobriu empiricamente rodando as campanhas e analisando os números e usando trends. Mas o legal é que depois eu vi aquele Flávio Augusto, sabem o cara da WhatsApp, Idiomas? É um cara que criou aquele grupo Geração de Valor no Facebook e tal. Eu vi um vídeo dele, era um vídeo super antigo, e aí ele estava contando basicamente essa história. Ele falou assim, as outras escolas de inglês, franquias e tal, chega ali no final do ano, estão fazendo festa de encerramento, confraternização da equipe e tudo mais. E a gente é o seguinte, deixa a confraternização para o carnaval. 1º de janeiro é dia de vender. E aí a WhatsApp botava a gente na rua e ele fala que era a melhor época de venda dele, era a 1ª semana de janeiro. A melhor semana do ano para ele. Então a gente aprendeu mais ou menos a mesma informação. Então o Google Trends, ele vai te dar sem precisar descobrir isso tão empiricamente, ele vai te dar esse rastro, né? Quais períodos ou quais momentos você tem mais volume de pesquisa pelo termo. E aí, perguntas que a gente consegue responder, né? Minha marca é procurada, quais são os termos que as pessoas procuram relacionados à minha marca? Porque quando você joga um termo no Google Trends, deixa eu puxar aqui para a gente ver isso juntos. Quando você joga um termo no Google Trends, você consegue ver... Ele te sugere os termos relacionados. Então você consegue ver que outras palavras as pessoas procuram. Alguém quer dar alguma sugestão aí para a gente fazer uma pesquisa aqui? Da área de vocês ou que vocês se interessem? Estética, vamos lá. Só que estética é um termo muito genérico, né? Ele é usado para outras finalidades. Você consegue um termo mais específico dentro da área? Um procedimento, por exemplo. Oh, adorei. Criolipólise, vamos ver esse negócio aí. Não sei o que é, mas a gente vai dar uma boa olhada. Eu imagino que é alguma coisa de deixar gelado e tem gordura. Queima gordura. Criolipólise, olha lá, assunto, tá vendo? Não é nem a palavra-chave, ele consegue agrupar as pesquisas ligadas à criolipólise. Eu selecionei o Brasil na hora de fazer a pesquisa. Aqui ele está me dando dados dos últimos 12 meses, mas eu vou pegar um período... O Brasil, só porque eu não sei. Oi? Onde você selecionou? A hora que eu abri, vamos voltar lá. A hora que eu abri, nesse navegador ele puxou os Estados Unidos, mas na maioria ele puxa o Brasil. Mas vamos voltar, a gente vai achar lá, só um pouquinho. Eu já vi onde é. Você achou aqui, né? Tá legal. Mas foi aqui em cima também, ó, logo que eu abri. Aí, fizemos a busca de criolipólise. Vou fazer de novo aqui. Vamos trocar para Brasil. E vamos trocar para últimos 5 anos. Um ponto importante é que... Opa. Está carregando, eu juro. Então aqui ele me deu uma ideia que, ó, por volta de 2015, teve um pico de busca aqui. Deve ter acontecido alguma notícia, algum fato específico na semana de 9 a 15 de agosto de 2015. Não sei o que é, vocês que são da área aí. Mas ó, o volume em geral vem diminuindo, né? Se você consegue olhar uma tendência, olha como ele cai. Inclusive, se eu quiser pegar mais do que os últimos 5 anos, ele tem dados desde 2004. Porque eu não sei há quanto tempo as pessoas conhecem esse procedimento. Olha só que loucura. Ó, lá em 2011, 2012, tarará, 2013 começou o bicho, né? E aí a gente teve um pico lá por volta de 2015, de lá para cá, parece que a tendência tem diminuído um pouco. Só que além da gente olhar essa busca como um todo, olha que legal. Ele vai dar por região do Brasil onde tem mais interesse. E aí se eu vier aqui em São Paulo e der uma clicada, ele filtra os meus resultados para São Paulo e vai me mostrar quais são as cidades onde tem mais volume de pessoas pesquisando sobre o assunto criolipólise. Mais do que isso, olha lá, assuntos relacionados. Muita gente que procura criolipólise também está procurando Groupon. Então, não sei, né, compra coletiva para fazer o procedimento. E aqui as buscas que ele chama em ascensão,
que são pesquisas que muito recentemente, na última semana, tiveram um pico. Mas se eu vier aqui em principais, ele me mostra os assuntos que as pessoas em geral procuram. E aí aqui, olha só, o que a maioria das pessoas procura? Além de criolipólise, com e sem acento, antes e depois, e criolipólise funciona. Então imagina que você está tentando produzir um conteúdo, você já sabe duas coisas que as pessoas estão preocupadas. Elas querem ver o antes e depois, e elas querem saber como é que funciona esse negócio de congelar minha gordura aí. Quero entender mais. Por favor. Eu entendi só a questão da leitura do gráfico. Ele dá 25, 50, 75 e 100, né? Aqui. Isso. É isso mesmo? É o seguinte, ele não é um gráfico de números absolutos, então ele não está te dizendo quantas pessoas pesquisaram naquele período. O que ele faz é sempre de 0 a 100. Tá? Isso, é percentil. De 0 a 100% como foi o volume. Então pode perceber que o mínimo é 0 e o pico é 100. Não é à toa que está 100 aqui, né? Não é coincidência. E aí qualquer termo, vamos comparar a criolipólise com algum outro procedimento? Que outro procedimento que tem, além de criolipólise, assim, que a gente poderia usar? Drenagem linfática. Drenagem. Ah lá, drenagem linfática, assunto. E aí eu coloco aqui, ele também vai usar a base de 0 a 100. E olha só, drenagem linfática já era um tema que as pessoas pesquisavam muito mais em 2004 e ao longo dos anos foram pesquisando menos. Mas ele está em mesma proporção do que criolipólise hoje em dia. E aí ele vai fazer aqui as cidades, o interesse por cidade. Aqui os termos acabaram ficando os mesmos, né? Criolipólise, ó. Cool-sculpting. É um termo da área, será? Escultura fria, sei lá. Então, ele sempre usa a base 0 a 100 e é aquilo. Ele não está te dando a informação absoluta, ele quer te dar a tendência. Tá? Esse é o principal objetivo de usar a ferramenta, por isso que é Google Trends. Então, é uma ferramenta de pesquisa que custa barato, é de graça, né? É só o seu tempo de analisar a informação que está ali. E normalmente é um ponto de partida muito interessante. Mas a gente não usa só o Google Trends. Eu gosto pra caramba do Audience Insights do Facebook. Insights de audiência. Essa ferramenta permite com que você entre no Facebook e diga o seguinte, eu quero ver todo mundo... Na verdade, vamos fazer simulando que fica bem mais legal. Eu quero ver todo mundo que segue a página... Deixa eu abrir aqui, Facebook, Audience Insights. Acesse o Audience Insights. Aí aqui ele, por padrão, você precisa definir o país. Vamos colocar o nosso Brasil, só para a gente começar. E aí o que ele faz, gente? Aqui ele está me mostrando o público brasileiro conectado entre 100 e 150 milhões de pessoas e ele está me dando o perfil dessa galera. Beleza. Agora, a graça é a hora que eu começo a segmentar. Então, por exemplo, eu quero ver, na verdade, só o público específico da cidade de São Paulo. Então, São Paulo, cidade. Ao mesmo tempo, o meu produto é mais para mulheres acima de 40. Então, eu vou colocar a idade a partir de 40, vou selecionar mulheres. Aí, o que acontece? Aqui do lado, ele começa a comparar o meu público com a média do Brasil. Outra coisa, e aí beleza, ele vai me dar obviamente a faixa etária, né? Eu coloquei acima de 40. Relacionamento, ó. Então, acima de 40, 67% do público selecionado é casado. Enquanto no Facebook Brasil, só 46% são. Então, já me dá uma informação. Solteiro, 32% do Facebook no Brasil, enquanto só 23% das mulheres acima de 40. Aqui tem os cargos em que essas pessoas trabalham, só que esses cargos eles são bem genéricos, ele não dá uma informação tão clara, mas aparentemente serviços jurídicos, a mulherada acima de 40, educação e biblioteca, área de gestão e comunidade e serviços sociais. São áreas que as mulheres têm mais presença do que a média do Facebook. Agora, onde eu gosto muito, galera, é curtidas na página, é essa opção aqui à direita. E tem um monte de gente que nunca vê isso aqui porque tem que dar um clique. Olha que legal. Ele mostra 10, mas vamos ver tudo, né? Ele vai mostrar pra gente quais são as fanpages mais populares para esse público
dentro dessas categorias. Então, dentro de compras e varejo, é a Zodio Brasil. Vocês conhecem? Não faço a mínima ideia o que é isso, mas vamos descobrir agora. É um aplicativo de inspirações. Eu não conhecia, não. Ou é uma loja? É uma loja que tem um aplicativo? Me ajuda aí, galera, eu não conheço. Ah, a gente selecionou São Paulo, né? Então ele pega coisas locais. Então, beleza, uma loja na Marginal que vende produtos para casa, decoração, construção, né? Reforma. Loja de calçados, Atenas. A loja de calçados. O shopping center, está o Morumbi, o Carrefour ficou como shopping center. Lembrando que é a classificação de Facebook. Site de notícias, Veja São Paulo e Bons Fluidos. Na área de cosméticos e beleza, Dream Plastic. Não conheço nada. Canal de TV Fox Life, olha que legal, se a gente está planejando fazer um planejamento de marketing digital, se a gente quer conversar com as mulheres acima de 40 que estão no Facebook, a gente consegue começar a entender quem são essas pessoas, qual é o conteúdo que elas consomem, qual é o canal de TV que ela assiste, onde que ela gosta de fazer compras. Então é para isso que serve o Audience Insights. E aí você pode ir fazendo aqui na esquerda segmentações mais específicas. Então eu quero falar com as mulheres que tem interesse por fisiculturismo. O que vocês acham? Fisiculturismo é ficar fortuna, né? Então, mulheres acima de 40 com interesse em fisiculturismo. Ó, compras e varejo já apareceu a Mundo Verde. A tal da Zodio continuou aqui, hein? Mas apareceu a Mundo Verde. Eu coloquei São Paulo cidade, né? Aqui ele escreve São Paulo State. Ah, e a cidade de São Paulo, tá aqui. Alimentos e bebidas. Panelinha Fit. Então, deve ser um lugar onde a mulherada do fisiculturismo vai comer. Até porque, para essa área, tem que comer fit mesmo, né? Panelinha Fit. Olha que comida maravilhosa. Patinho moído mais abobrinha grelhada. Sem carboidratos. Purê de banana da terra. E aí você consegue ir descobrindo o perfil, né? Loja de descontos, Inverso Brasil, vocês conhecem? Essa mulherada fisiculturista conhece. É uma loja de outlet, ó. Loja de calçados. E aqui é isso. Qual hotel que elas mais curtem, qual ONG que elas acompanham. Produtos e serviços, beleza estética continuou, acessórios. Então, o Audience Insights faz exatamente o que o nome dele promete. Ele vai te dar ideias e inputs sobre a sua audiência, o seu perfil. Então, quem é meu público demograficamente, com o que ele trabalha, como que ele se relaciona com o meu conteúdo, que outros interesses ele possui. Inclusive, se vocês tiverem alguma fanpage que vocês administram, vocês podem vir aqui, limpar a questão do país, limpar a questão da idade do gênero, limpar a questão dos interesses, e aí colocar o seguinte, ó, eu quero todo mundo conectado à minha fanpage. Eu vou pegar a minha de administração aqui, acho que é pequenininha, vou pegar essa do guia médico. Não, muito pequena também. Manda ver. Já tiveram aula de Facebook. Só para te dar um toque aí para vocês estarem conectados aí. Beleza. Para ver se vale a pena. Né? Eu acho que vale. Eu gostei. É importante vocês, Eu alunos, rever assim que... ver se quer que ele acelere ou não, entendeu? Porque É isso aí. já foi falado, né? Então você bota a tua fanpage e aí você vê o que a galera que segue a sua marca gosta em outras áreas, além, obviamente, da sua área, né? Então, a gente usa pra caramba nessa fase do planejamento porque vai ajudar a entender melhor o consumidor para a gente montar o nosso plano. Aí, temos também o Google Analytics. Lembrando que no Google Analytics a gente não vai ver informações públicas dos outros sites, a gente só consegue ver do nosso próprio site. Mas quando você está fazendo um planejamento e você já tem esses dados na mão, é a primeira coisa que você vai ver.
E aí ele vai dizer quem que está acessando o meu site, como que ele chegou até o meu site, onde ele estava antes, estava nas redes sociais, estava fazendo pesquisas do Google, o que ele fez, né? Então eu consigo ver quais são as páginas que ele mais acessou, dados demográficos, hoje o Google Analytics também te dá esse tipo de informação, então mais um local gratuito que você consegue ter esse corte para saber como estão o perfil dos acessos. Depois, lembra que eu comentei do Neil Patel, o carequinha lá que escreve de marketing digital? Ele comprou essa ferramenta, remodificou ela, trouxe informações novas e se chama Ubersuggest. Ubersuggest é uma ferramenta de palavra-chave, então você coloca uma primeira palavra, a partir dali ele vai começar a te dar sugestões, você vai clicando, ele vai dando mais sugestões e tal, onde você consegue entender o volume de pesquisa de cada palavra-chave. Não só da palavra principal, mas também das palavras relacionadas. Nessa fase de pesquisa, outro aspecto importantíssimo, porque você coloca um termo que você imagina que a pessoa procura, daqui a pouco você descobre que é outro totalmente diferente. E aí, Ubersuggest, você pode juntar com o Google Trends. E aí você passa a ter uma informação já não tão óbvia assim, que você cruzou de dados. Então, galera, essas são ferramentas. Eu me preocupei em trazer as ferramentas gratuitas que a gente pode usar com facilidade. Entrou e saiu usando, não vai ter nenhuma limitação. Eu acho que até agora a única que tem que ter um login de fato, né, no Google Analytics, você tem que criar um Gmail, uma conta que seja do Google, e no Facebook você tem que ter uma conta de Facebook. Mas, fora isso, não vai te gerar nenhum custo adicional. Essa aqui também é gratuita, ela é uma ferramenta do Google Ads, que é a ferramenta de soluções pagas, porém você não precisa gastar dinheiro para usá-la. Só que o processo de acessar essa ferramenta é um pouquinho mais chato. Você já tem que ter uma conta criada no Google, aí às vezes ele vai te pedir alguns dados, pode ser até que ele peça o seu cartão de crédito, mas ele não gasta dinheiro, o Google não vai gastar o seu dinheiro sem você apertar play lá. Mas depende de há quanto tempo existe sua conta do Google, ela é um pouco mais chata de criar. Você também vai no Google e pesquisa ferramenta de palavras-chave Google Ads, é assim que eu encontro, não sei o link também. Dentro dessa ferramenta de palavras-chave, é mais ou menos o que eu acabei de descrever do Ubersuggest. A diferença é que você consegue a informação, vamos dizer, direto da fonte. É o próprio Google te dizendo quantas pessoas procuram por cada um dos termos que você der para ele. E outra, se você não tiver muito criativo hoje, pega o link do seu site ou o link de um concorrente, cola lá, que ele vai analisar o seu site e vai sugerir as palavras-chave em cima daquelas palavras. Então, é uma ferramenta que te dá dados muito precisos e essa ferramenta também faz estimativa de tráfego. Estimativa de tráfego é o seguinte, você diz para ela, tenho R$100, tenho esse endereço do site. Ele já vai dizer quantos cliques que você pode esperar e quanto vai custar cada clique. Então, quando a gente vai fazer planejamento de mídia para Google, é essa ferramenta que a gente usa. Mas além da parte de planejamento de mídia, você tem a ideia de quanto as pessoas estão pesquisando. Então, quando a gente vai definir, por exemplo, temas para o meu blog, será que eu vou escrever criolipólise, como funciona, ou criolipólise antes e depois? Qual deles tem mais volume de busca? Então, eu posso entrar nesse combinado, eu vou no Ubersuggest, que é mais rápido, não precisa criar a conta. E aí eu vi que o volume de criolipólise antes e depois são 8.100 buscas, enquanto criolipólise funciona são 4.400. Então já sei qual conteúdo que eu vou começar criando primeiro. E aí se porventura você falar, não, eu quero a criolipólise antes e depois, ele vai fazer uma análise dela e ele vai mostrar quais são os sites que estão nos 10 primeiros resultados do Google, até mais, ó. 20 primeiros? Oh, até mais, 30 primeiros. Caramba, eu achei que era só os 30 primeiros, os 100 primeiros, 97 primeiros resultados do Google. E aí o que é legal é que ele ainda fala o seguinte, ó, essa palavra-chave é competitiva. Você tem uma chance de 57% de se posicionar entre os primeiros resultados. Então, para cada palavra que você for escolhendo, ele vai fazer uma análise. Ó, criolipólise funciona, a chance é 73%, então já é uma chance maior.
E aí aqui você pode ver cada um dos caras que está concorrendo com você. Então, até para estudar qual conteúdo você vai escrever, as ferramentas de palavra-chave são sensacionais. Então, o Uber Suggest está cada dia melhor. Eu, quando abri, ele já vi uma informação que eu não tinha visto que ele colocava, que é essa da dificuldade de você se posicionar. Então, tá fazendo um planejamento que vai envolver SEO, posicionamento no Google sem pagar, já tem uma base de priorização fantástica aqui. Então, a gente no marketing digital usa muito essas ferramentas para fazer o planejamento. A gente só tem que gastar o tempo. É o que eu falei a vocês, a qualidade do teu plano é proporcional à quantidade de tempo que você gasta pesquisando. Então, gastem tempo na ferramenta que vocês com certeza vão tirar boas ideias dali. Tá. Bom, aí a gente entra num universo, esse é um pouquinho mais complicado por conta de custo. Mas eu não posso deixar de falar dele, porque quando você tem essa possibilidade, ele adiciona um nível mais legal de informação. Existe uma área dentro do digital chamada monitoramento. Algumas pessoas chamam de social listening, que é escutar as redes sociais. Essas ferramentas de monitoramento que você contrata, eu acho que a mais baratinha dessa aí vai ser tipo uns 700 até talvez uns R$1.000 por mês. Então não é barato, não é um custo desprezível. Quando você contrata essas ferramentas, você escolhe um conjunto de palavras-chave que você quer monitorar e aí essa ferramenta vai automaticamente, e a palavra que eles usam é capturar tudo que for dito de maneira pública nas redes sociais. Então, um post num perfil fechado não vai aparecer, mas tudo que for postado publicamente nas redes, ela vai capturar e vai trazer para você. E aí o monitoramento pode ser usado no dia a dia de uma empresa, você pode usar o monitoramento para descobrir alguém que reclamou de você e tal, mas o meu propósito aqui é falar de planejamento. Para que a gente usa o monitoramento no planejamento? Eu falei para vocês que a gente de manhã trabalha num segmento, à tarde já está lidando com o outro. Tem várias áreas que a gente não conhece. Quer um melhor jeito de conhecer do que escutar o que as pessoas estão falando sobre aquela empresa? Então, se a gente coloca só o nome da empresa, a não ser que o nome da empresa seja Oi ou Claro, aí é um pouco mais difícil, né? Porque todo mundo fala Oi nas redes sociais o tempo todo. Mas, em geral, você faz a pesquisa pelo nome da empresa e ele vai capturar o que as pessoas estão falando. A maioria desses softwares tem uma soluçãozinha de inteligência artificial que, inclusive, classifica se foi uma menção positiva, negativa ou neutra. Então, você consegue até criar um indicador de como é que está o sentimento das pessoas nas redes sociais sobre determinada empresa, marca, produto ou serviço. E aí eu coloco aqui as ferramentas que estão hoje funcionando, que estão ativas. Já dei uma ideia aí de custos de entrada para vocês, né? E aí a gente tem 3 perfis. Tem os softwares gratuitos, de experimentação, que você paga e depois usa, ou de assinatura, que você paga mesmo. O problema dos softwares gratuitos, e aí, infelizmente, nenhum desses que eu sugeri aqui é gratuito, não é por maldade minha não, gente. É porque os softwares gratuitos são muito ruins. O nível de pesquisa que eles fazem é muito superficial. Então, às vezes, se você confiar, fizer a pesquisa e não achar nada, você vai achar que ninguém está falando nada, quando na verdade tem um monte de gente falando. Então, eles normalmente têm baixa confiabilidade, os dados são exagerados, não tem muita customização, o tempo de vida é instável, então tem uma ferramenta que está funcionando, daqui a pouco ela sai do ar, porque monitoramento, por que custa, galera? Porque é muito caro, do ponto de vista de tecnologia, de servidor, ficar ouvindo tudo que todo mundo fala. Caraca, a gente está falando de 3 bilhões e meio de pessoas conectadas. Imagina ouvir todo mundo para escutar se elas estão falando sobre a sua marca. Então, custa caro de fato. Então, um monte de empresa entra no ar, sai do ar e tal. Então, a gente não confia muito. As freemium, você consegue fazer algumas coisas durante um período de testes e depois contratar. E por último, os pagos. Tem a coleta de dado contínua, os resultados de mais longo prazo e principalmente, que é o que importa aqui, a maior confiabilidade. A gente usa software de monitoramento, por exemplo, para fazer atendimento ao cliente. Sabe quando você está no Facebook e aí aparece a bolinha, a notificação que alguém comentou alguma coisa? Imagina que você está numa fanpage com 10 mil pessoas. Beleza, né? Todo dia vem lá umas 3, 4 interações, você consegue responder e tal. Imagina uma fanpage com 3 milhões. Quantas pessoas não interagem com essa página, não estão curtindo, não estão fazendo uma pergunta, uma reclamação? Então o software de monitoramento ele também ajuda na carga de serviço. Você consegue lidar com um volume maior de dados. Então, não queria deixar de falar, mas em geral envolve um pouco mais de grana. Bom, e aí a gente vai entrar nas buyer personas. Esse é um tema familiar para vocês?
Buyer personas, já ouviram falar sobre esse tema? Quando a gente lida com marketing de conteúdo, criação de conteúdo, a buyer persona é o primeiro passo que você dá. Por quê? Você orienta a criação do seu conteúdo para a persona do seu comprador, a persona do seu cliente. Isso que quer dizer buyer persona. O que é essa persona? Ela é uma representação, a gente chama ela de semi-fictícia. Ela não é uma pessoa de verdade, a gente usa uma fotinho fake para fazer, mas ela é muito próxima de um consumidor real daquele produto. E quando a gente monta essa buyer persona, a gente em geral vai pegar esse mundaréu de pesquisa que a gente acabou de falar, volume de palavras-chave, monitoramento nas redes sociais, hashtag do Instagram, posts do Twitter, tweets, né? Para que a gente possa entender a cabeça desse nosso cliente e aí, de fato, desenhar um perfil do cliente. Uma vez que você desenha esse perfil do cliente, você consegue ser muito mais diretivo na sua comunicação. Num planejamento, para a gente é muito importante entender bem a buyer persona. Vocês viram que quando a gente pesquisou lá as mulheres acima de 40 anos, a gente viu que elas liam a Veja São Paulo? Para entender, por exemplo, qual canal de marketing eu vou usar. Então a buyer persona ajuda a gente a, e aí a palavra não é à toa, a personificar o nosso cliente. E aí, quando a gente fala em buyer persona, eu só vou mostrar uma imagem e já volto nesse slide. A ideia é mais ou menos isso aqui. Ou se você quiser fazer mais avançado, mais ou menos isso aqui. Você cria um perfil. Esse cara, eu nem sei se ele chama Rodrigo, ele estava boiando lá no Google Imagens, né? Mas ele personificou o nosso cliente. Só que quando a gente fala de buyer personas, a gente não tem só o cliente final que consome o produto. Por quê? Porque num processo de compra, e o processo de compra hoje ele é complexo, cada vez mais complexo, eu tenho o usuário, que é quem realmente vai usar o produto e o serviço, mas eu tenho também o decisor. Às vezes, a pessoa que vai usar o produto e o serviço é a pessoa que vai decidir comprar. Mas vocês conseguem imaginar um caso onde isso aqui são pessoas diferentes? Que cenário que a gente tem? Uma pessoa decidindo e outra pessoa usando? Uma fralda. Fralda para o bebê, né? Legal. Eu ia usar o exemplo da criança, né? Brinquedo de criança. A criança vai influenciar, vai pedir, vai cobrar, mas quem vai pegar o dinheiro do bolso e comprar o produto é o pai. Por mais que alguém ainda possa falar, né, não, mas a mãe não decide, é a criança que manda, né? Mas no final das contas, a decisão de fato está na mão dela. Em geral, a gente fala, o dinheiro está na mão dela. Então, quando a gente estuda a buyer persona para o nosso segmento, é importante a gente entender se no nosso segmento quem decide é quem compra, ou se a gente às vezes vai ter que desenhar mais de uma buyer persona. A buyer persona do usuário e a buyer pessoa do decisor. Porque às vezes o usuário vai ser a pessoa da área de marketing, mas o decisor vai ser a pessoa da área de compras. O discurso para alguém da área de compras é totalmente diferente do discurso de alguém da área de marketing. Então é uma distinção natural que a gente precisa fazer. Só que além de ter o usuário e o decisor, do lado de lá eu ainda tenho a buyer persona do influenciador. Então às vezes não é a pessoa que vai usar, nem a pessoa que vai comprar, mas tem alguém que faz a cabeça dessa pessoa. Então, aquele que com a sua opinião pode ajudar, positivo ou negativamente, para que a decisão de compra aconteça. Então, isso pode ser algum amigo do grupo de WhatsApp. Isso pode ser algum membro da família que entende mais sobre determinado assunto. Então, antes de eu comprar uma coisa de tecnologia, eu vou dar uma ligada para aquele meu primo nerd. O primo nerd pode ser uma buyer persona. E várias marcas não são bestas e criam conteúdo focado nessa galera. Inclusive, tem alguns primos nerds que vão além de serem influenciadores. Eles se tornam embaixadores, ou seja, eles recomendam o seu produto, poderiam recomendar o seu produto para um grande número de pessoas. Esse aqui seria lá o tal do influencer digital, né? Esse cara que tem uma presença digital, que o que ele posta tem um monte de gente seguindo. Então você também pode fazer uma estratégia de marketing digital onde o seu foco vai ser no influencer. Ao invés da sua marca falar sobre o seu produto, deixa o influencer falar. A opinião dele é muito mais neutra. As pessoas que seguem ele vão estar engajadas com o que ele colocar. Fica um discurso muito mais fácil de colar no público
do que às vezes uma marca dizendo, olha, o meu produto é fantástico, eu juro, acredite em mim, por favor. Quando você bota na boca do influenciador, você leva, você carrega aquela força e aquela mensagem. É diferente de garoto propaganda, não é isso. Tá? É de fato alguém que tem uma opinião forte e que a opinião consegue arrastar, carregar várias pessoas para ela. Então, gente, quando a gente fala do universo de buyer persona, isso a Globo não mostra. As pessoas falam sempre na buyer persona do usuário. Elas pensam nessa única persona. Mas quando você expande a tua cabeça e começa a pensar no seu marketing, no seu marketing digital, que normalmente é baseado em conteúdo, e começa a pensar nas outras pessoas, nos outros que influenciam essa compra, você tem uma estratégia muito mais efetiva. E aí, a título de exemplo, eu coloquei aqui, né? Quem que seria a buyer persona de uma air fryer? Então, surgiu esse produto, né? Um tempo atrás, ele ficou famoso aí, ganhou um pouco de destaque e tal. Mas quem que compra esse produto? E aí, eu fiz um exercício da gente pensar. Ó, o Rodrigo é um cara de 30 anos, ele é advogado no seu escritório próprio. Ele acessa as redes sociais para conversar com os amigos, no Facebook, com os seus prospects, né? Clientes do seu escritório, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, e ele assiste vídeos no YouTube. Gosta de frequentar bares, está solteiro e à procura. Nessa hora vocês vão falar assim, cara, o que isso tem a ver? Mas a partir do momento que eu estou pensando num cara de 30 anos que está solteiro e que vai comprar um produto para a casa dele, será que o comportamento de compra desse cara solteiro de 30 é o mesmo de um casal de 45? O produto é o mesmo, eu vou vender air fryer, mas a comunicação é diferente. O que você vai vender para esse cara, e aí por isso que é importante a gente entrar nesses detalhes, olha lá, não tem tempo nem talento para cozinhar. Come muito fora de casa no almoço ou pede delivery no jantar. Mas ele queria comer algo mais saudável. Ele quer comer melhor sem o sentimento de culpa. Ó as ideias de conteúdo começando a aparecer aqui. Opa, então esse cara quer ser saudável. Será que numa estratégia para vender air fryer, eu não posso começar fazendo um conteúdo sobre gordura? HDL e LDL, o colesterol bom e o colesterol ruim. E aí eu vou falar um monte de coisa sobre colesterol, blá blá blá, vai morrer do coração, blá 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 blá, e falar que uma das alternativas é reduzir a fritura. Como é que eu faço para reduzir a fritura? Air fryer nele. Então, quando a gente começa a pensar na jornada do nosso consumidor, entender que o cara não tem tempo de comer em casa faz diferença. E vai apoiar, às vezes, não só o meu conteúdo, mas toda a minha estratégia. Então, o exercício da buyer persona serve para isso. Em geral, a gente tenta embasar em dados o máximo possível. Então, aqui no da Air Fryer, eu fiz mais um exercício mental, mas na prática, quando a gente está montando um planejamento de um cliente, a gente vai além só de uma inspiração, né? Meio que todo mundo conhece o Rodrigo aí, né? Vocês estão pensando aí. Então, ele tem outro nome, às vezes trabalha com outra coisa, usa terno de outra cor, mas vocês conseguiram pensar nesse cara aí de 30, solteiro, nos bares, não tem tempo, não para, tá trabalhando pra caramba. E aí a gente gosta de fazer um gancho com o produto. O nosso produto, né, a nossa Air Fry, pode ajudá-lo com a praticidade sem que ele perca o sabor da comida que ele está acostumado. Até porque a gente sabe que sabor é uma parte importante e, em geral, tirar a gordura vai mexer no sabor. Ou pelo menos a gente, se está vendendo Air Fry, tem que convencer o cara que não, né? Então, o exercício da buyer persona serve para isso. Então, quando vocês forem falar de marketing de conteúdo, entrar nessa esfera, vocês vão se aprofundar mais aqui. Em geral, o que eu tenho percebido, gente? Que esse formato de persona é melhor do que nada, ou seja, ele já é um ponto de partida. Mas a gente tem tentado migrar, quando a gente pode, e esse foi um trabalho feito junto ao Sebrae, com uma buyer persona bem mais detalhada. Onde a gente consegue inúmeras pesquisas. Então, imagina, uma buyer persona do Sebrae é um microempresário, microempreendedor. Tem um monte de pesquisa de comportamento desses caras. De comprador de air fryer, talvez não tenha. E aí a gente vai ter que contar mais com a criatividade só, né? Mas quando a gente tem dados disponíveis para estudar, você consegue descobrir um monte de aspectos dessa persona. Inclusive, voltando nas dicas de ferramenta, lembra que vocês vão ter esses links todos, né? A gente tem 3 ferramentas, essa primeira da Extensio é mais completa, as outras duas
eu até perguntei para a equipe, eu estava montando os slides, eu falei assim, galera, e aí, vocês estão usando esse gerador de persona e tal? Aí eles falaram assim, olha, é legal porque ele dá uma organizada na informação, mas na prática é a gente que tem que fazer tudo. Tá? Então, só para vocês não criarem a expectativa que de repente ele vai inventar o cliente para você. O trabalho difícil você continua tendo que fazer. Entender quem é o cliente, pensar nele, abrir o Audience Insights. O que as ferramentas ajudam é a organizar, não deixar você esquecer de nada. Não deixar você esquecer de nenhuma pergunta importante para desenhar o perfil do cara. Um comentário que eu falo de experiência, quando vocês forem apresentar o plano de marketing digital de vocês se preocupem com a escolha da foto. Nós somos seres humanos e a gente é atraído por foto. Então, se você fizer uma persona e esse cara não tiver a cara do seu cliente, e eu prometo que eu tentei pegar o advogado mais moderninho que eu encontrei, olha o óculos dele. Escolhi por querer esse óculos aí. Apesar do terno estar fazendo uma coisa um pouco mais formal, a barbinha por fazer, né? Toda, não é por fazer, toda bem cortadinha e tal. Então, escolham detalhes visuais, porque as pessoas vai ser a primeira coisa que elas vão olhar. Então, essa Ana Lúcia Turski, de 22 anos, que ainda não é empreendedora, mas ela quer ser, não, ela é empresária por influência familiar. Ela tem que parecer que ela tem 22 anos. Ela tem que parecer que ela é uma empresária do segmento de... Cadê? Pô, não falou ali. Não peguei o segmento dela aqui, tô tentando achar. Ela herdou uma empresa da família, mas não está o segmento dela, mas ela tem que parecer uma empresária do segmento. Eu estava falando agora há pouco do produtor rural, não adianta pegar e falar assim, Rodrigo, produtor rural e tal, cara. E aqui lembrem dos preconceitos, né? As pessoas vão ter isso de cara, então esse cara, ele é um monte de coisa, mas ele não é produtor rural. Olha o relojão dele. Esse cara pegou na enxada aqui, não vai funcionar mais. Então, tentem usar isso, porque a pessoa do lado de lá vai confiar o quanto fizer sentido a tua mensagem. E isso impacta bastante. Falo isso porque a gente já errou imagem, colocou imagem zoada e perdemos a credibilidade. O resto do plano ficou comprometido porque a gente escolheu uma bendita de uma foto, né? Tem que resolver, pega aqui, coloca aí o Google Imagens, né? E aí escolheu uma que não ilustrava o personagem, lascou. Bom, e aí a gente entra nesse bloco dos canais de marketing digital. Eu comentei com vocês que cada um desses canais, né, o Fábio comentou ali que de Facebook vocês já viram, cada um desses canais merece uma aula inteira. Então o meu objetivo não é explicar os detalhes todos dos canais, tá? Mas eu achei importante listar porque eu sempre insisto que essa apresentação, vocês vão poder usar ela como um modelo. Ela é uma estrutura de um planejamento. Então é para você não esquecer de nenhum canal. Agora um ponto importante, ao mesmo tempo que a gente vai falar de uns 20 canais diferentes aqui, lembram da frase que eu disse ontem? O que determina a sua presença nesses canais é o bolso. É o quanto você tem para gastar de tempo ou de dinheiro. Por quê? Se você tentar ter presença nos 20, provavelmente você vai fazer os 20 mal feitos. É melhor fazer um bem feito do que fazer 5 só para estar lá. Tá? Então esse é um critério muito importante. Agora, se vocês me perguntarem, mas qual que é o melhor canal? Depende. Depende da sua buyer persona. Então é exatamente por isso que a gente faz esse exercício de entender a persona. Porque aí na hora de escolher os canais de marketing digital, a gente vai pensar em qual canal funciona melhor. E aí antes de entrar nos canais do digital, eu achei importante fazer essa distinção. Apesar de eu estar falando e vendendo a ideia de marketing digital, existem ainda os veículos de marketing tradicional. E eles têm a sua efetividade para alguns casos. Até coloquei aqui, marketing de massa contra marketing de nicho. Se você de fato tiver um produto que fala com a massa, em geral, o marketing de massa são investimentos maiores, mas o custo para impactar cada pessoa, às vezes é menor. Então não desconsiderem a possibilidade de usar o marketing de massa. Mas isso é o máximo de elogio que eu vou fazer, o que eu quero falar mesmo é do digital. Beleza? Porque no digital, que é o que a gente chama do marketing de nicho, a possibilidade de você segmentar é maior. Mesmo que às vezes você fala assim, não, mas eu quero anunciar o meu produto no programa da Ana Maria Braga. Qual que vocês acham que é o perfil? Se vocês tivessem que desenhar uma pessoa que assiste Ana Maria Braga, quem é essa pessoa?
Uma dona de casa, mulher, então, qual que é a idade? 40 a 50. Será que ela faz as compras de supermercado da residência? Podemos concluir isso também. Só que é o seguinte, na verdade, a audiência do programa da Ana Maria Braga é muito maior do que só essas mulheres. E vamos dizer que você tem um produto que seja perfeito para essas mulheres. Você vai acabar gastando o seu cartucho atingindo várias pessoas que não são o seu público. Que também estão em casa, mas não são as donas da casa, as decisoras na casa. Então, no marketing de nicho, e vocês viram que eu coloquei ali no Facebook, a gente fala precisamente com as mulheres acima de 40 fisiculturistas. Por isso que a gente brinca de marketing de nicho. E eu não escolhi o fisiculturista à toa, eu escolhi para mostrar para vocês o quão específico dá para ser. Eu nem sabia que tinha mulher fisiculturista acima de 40 anos. Mas pelo visto tem bastante. Ele deu até o volume ali para nós. Eu nem lembro se eu deixei aberto. Acho que não, eu troquei para fanpage. Mas quando a gente começa a entrar nessa especificidade, a gente tem nichos muito grandes e muito específicos. E é desses canais que a gente vai falar agora. Eu fiz uma separação usando esse conceito que se chama tripé de mídia. Então, basicamente, são 3 tipos de mídia diferentes que a gente pode fazer. Mídia paga, mídia conquistada e mídia proprietária. Mídia paga é aquela que eu vou desembolsar uma grana para estar presente. Mídia proprietária é aquela mídia que é minha, que eu tenho controle total sobre o que está ali, tipo o site da minha empresa, eu boto o que eu quiser lá. E mídia conquistada é a mídia de outros, mas que eu não botei dinheiro para estar lá. Então, quando você faz uma... Lembra que eu contei a história do backup, que o cara fez a entrevista no jornal? Mídia conquistada. Ele conseguiu espaço no jornal sem comprar um anúncio no jornal. E outra, o legal da mídia conquistada é que, em geral, você leva a credibilidade ainda daquela mídia. Né? Não é um anúncio, é de fato uma reportagem jornalística. Então, dentro desse tripé de mídia que eu distribuí os nossos canais. Dentro da mídia paga, coloquei alguns exemplos, Google Ads, Facebook, YouTube, Media Kit de sites, mas a gente vai entrar em cada detalhe. Galera, eu acho que a gente vai falar de vários canais muito legais, mas eu não posso deixar de frisar, reforçar e colocar a importância que são as campanhas de pesquisa do Google. Eu falei, 300 milhões de buscas todos os dias acontecem no Brasil, mas o formato da pesquisa, dos anúncios de pesquisa do Google, ele tem algo que os outros todos não têm. Eu posso até falar com as mulheres fisiculturistas acima de 40 anos, mas aqui eu consigo escolher qual palavra-chave que ela vai digitar. Então o Google me entrega uma oportunidade de estar na hora certa com a mensagem certa, porque eu sei exatamente o que a pessoa vai pesquisar. Então é um formato que eu confesso para vocês, sempre que eu tenho a possibilidade de encaixar campanha de pesquisa na minha estratégia, eu encaixo. Agora, nem sempre funciona. Pesquisas no Google não funciona para tudo, funciona para muita coisa, mas não funciona para tudo. Então é um canal que eu gosto bastante, ele visualmente ele é horrível, né? Ele é um quadradinho só com texto azul, verde e preto ali, mas a efetividade desse formato de anúncio e o quanto o Google veio melhorando a ferramenta para quem anuncia, né? A gente que está do lado de cá anunciando para o usuário, só melhora. Tem muita gente que fala assim, não sei se vocês já pensaram nisso, mas será que alguém clica nesses anúncios? Gente pra caramba clica nos anúncios de Google. É mais de 20% dos cliques totais. Muito mais gente clica nos resultados orgânicos, resultados gratuitos. Mas tem um volume de cliques respeitável. Inclusive, quando você usa aquela ferramenta que eu disse a vocês de estimativa do Google, ele até considera essa taxa de cliques. Qual é o percentual das pessoas que busca e clica num anúncio? Ele põe isso na conta também. Então, o formato de Google Ads nos permite acertar a hora. Apesar de ser um formato curto, mais feio, mas ele também conta muito com criatividade. O que você escreve no texto faz muita diferença para quem está do lado de lá fazendo a pesquisa na hora da verdade. Né? Tem gente que chama o Google Ads de mídia diretiva, no sentido de que você pega a pessoa quando ela está no caminho para a compra. Ela só quer saber o endereço da padaria mais perto, do supermercado mais próximo. E é naquela hora que você pega ela na busca. Então, eu defendo bastante, sempre tento fazer força para que as campanhas de Google sejam feitas. Nem sempre elas são as de melhor resultado. Às vezes também o quanto vai custar o clique para você não compensa,
Não é perfeita não, mas é uma de primeira escolha, não foi à toa que eu coloquei eles em primeiro. Também através do Google, dentro da mesma ferramenta que é o Google Ads, a gente tem as campanhas de display. As campanhas de display, você coloca anúncios visuais e você escolhe ou canais, que são sites onde você quer aparecer. Então, de repente, você fez um bate-papo com o cliente. Daqui a pouco o cliente falou assim, eu entro direto naquele site Minha Vida, que acho que apareceu ali na hora que a gente pesquisou de criolipólise. Pô, você pode fazer um anúncio específico no site do Minha Vida. Não são todos os sites da internet, mas são milhões de sites, então é um volume gigante, onde você pode anunciar com o seu banner. Em geral, as campanhas de display não são muito boas para gerar leads, quando você precisa captar o contato, a informação de contato do cliente. Porém, quando você está fazendo uma campanha de awareness, que é a primeira etapa daquela nossa jornada, e você quer que as pessoas fiquem sabendo de alguma informação, você está realizando um evento e você quer que todo mundo saiba que vai ter show do Pink Floyd em setembro. As campanhas de display são muito efetivas, até pelo apelo visual que elas têm. Então aqui nesses exemplos, site do Guia do Estudante, site da Exame, consigo encaixar meu banner lá. E além de você poder segmentar por site, né, você escolhe em qual site que você quer aparecer, às vezes você não tem essa informação de quais sites as pessoas daquela área consultam. Você também pode anunciar por interesse. Então, quero falar com pessoas que têm interesse em voleibol. O próprio Google vai escolher e encontrar essas pessoas e mostrar os anúncios para ela, baseado no tudo que as pessoas buscam na vida delas. Né? Vocês sabem que o Google está guardando, anotando para vocês, tudo que vocês já buscaram na vida. E é óbvio que é para mostrar anúncios que você tem mais chance de clicar, até porque ele ganha por clique. Né? E a gente que anuncia paga por clique também. Então, as campanhas de display, lembrem disso, para o fundo do funil ela é menos eficiente, para o topo do funil, para abrir a cabeça, primeira percepção, muito boa. Depois, ainda dentro da ferramenta do Google Ads, como o Google é dono do YouTube, você também consegue fazer anúncios dentro do YouTube. E o YouTube ele tem dois formatos de anúncio. Na verdade tem mais, mas tem dois tipos principais. Tem os anúncios que aparecem durante o vídeo ou antes do vídeo começar. Eu tenho certeza que vocês já viram isso, né? E devem clicar no pular anúncio também. Mas os anúncios que aparecem antes do vídeo, às vezes com a possibilidade de você pular, às vezes sem. Tem os dois jeitos, tem os dois tipos de anúncio. O bumper ad anunciou, apareceu aquele vídeo, o desgraçado vai ter que assistir até o final. Ou você pode fazer o in-stream. Então, pode ser no começo, pode ser no meio, se for um vídeo mais longo, vai aparecer o bendito do anúncio, você tem 5 segundos para convencer a pessoa. Né? Não convenceu, o botãozinho de pular anúncio está bem ali na mão. E o Google leva em consideração o quanto as pessoas pulam o seu anúncio para te cobrar. Um anúncio menos pulado é mais barato do que o anúncio que todo mundo está pulando. Porque o YouTube é preocupado com a qualidade, inclusive dos anúncios que estão lá. Então, fazer uma propaganda mais criativa, fazer uma sacada nos primeiros 5 segundos, nem que seja, né? Eu comecei com R$1.000, hoje eu tenho 1.042.000. Nem que seja essa sacada da Betina, mas você conseguir pegar a atenção da pessoa nos primeiros 5 segundos faz toda a diferença. Só que além dele ter a campanha de vídeo, onde a sua propaganda é um vídeo, e aí tem um ponto, né, galera? Dá mais trabalho para fazer. Se você seguir a estratégia da Empíricos, você precisa de uma câmera e de uma parede e vai embora, né? Mas se você for fazer um anúncio mais rebuscado, você tem que gastar mais grana para produzir o vídeo. E aí depois ainda gastar grana para ele aparecer. Você também tem a opção de fazer o anúncio de display, que é naquela barrinha lateral, ele pode aparecer como um vídeo sugerido. Ou quando a pessoa fizer uma pesquisa por determinado termo, o seu anúncio aparecer no meio daquela pesquisa. Em geral, as campanhas de YouTube vão envolver views, visualizações do vídeo. Mas você também pode fazer campanhas que você pesca a pessoa no YouTube e manda ela para fora, manda para o teu site, para a tua landing page, para onde quer que você esteja operando. Deixa eu tentar dar uma base de preços para vocês. Nas campanhas de search, você tem cliques a R$40, R$50 um clique, hoje em dia. Então tem mercados que é altamente concorrido e aí você não consegue fechar a conta com um clique desse preço. Mas em média eu diria para vocês que entre R$4 e R$5 é um custo médio de um clique hoje em dia. Vai ter segmentos que vai ser 50 centavos, vai ter segmentos que vai ser R$80. Então, mas para dar uma noção de média. No display, entre R$2 e R$3. Então um clique um pouco mais barato que no search, mas também menos eficiente no final.
YouTube, você vai pagar alguma coisa entre 8 e 12 centavos, uns 10 centavos aí de média, por visualização do seu vídeo. Então, também quer ter uma ideia de quantas views você consegue, pagou, conseguiu. No display, você faz por interesse. No search, você faz por palavra-chave. No YouTube, eu já tinha comentado isso antes, a desgraça. O nível de segmentação dos anúncios de YouTube é horrível. Por quê? Apesar de ter 100 milhões de pessoas, 98 milhões de pessoas, 60% não são logadas. Então o YouTube não sabe se é um homem, se é uma mulher, não sabe a faixa etária, não sabe o nível de renda. Então você começa a filtrar no YouTube e daqui a pouco você não tem audiência. Quase uma TV. Oi? Quase igual a TV. Ele tem até um pouco mais de informação, porque pelo menos 40% está logado, mas é mais pobre. Quando a gente vê o que o Facebook entrega, dá vontade de dar risada do que o YouTube entrega, porque é muito pouco específico. Mas a gente usa também, até porque 98 milhões de pessoas têm 40 milhões identificados, então dá para fazer alguma gracinha. Aí, saindo do Google, entrando no Facebook, apesar de eu colocar aqui Facebook Ads, na verdade funciona para o próprio Facebook, funciona para o Instagram usando a mesma plataforma, e o Facebook tem, embora pouca gente conheça, o que ele chama de Audience Network, que é alguma coisa parecida com os sites do Google. Então você também pode fazer anúncios em sites a partir de uma campanha de Facebook. Tá? Então isso dá meio que uma travada no cérebro, mas é só para dizer o seguinte, aqui eu não estou falando só da rede social Facebook, eu estou falando de tudo onde o Facebook tem anúncio. Então você consegue, lembra que eu mostrei que no Facebook tem 130 milhões de pessoas e no Instagram tem 65 milhões de pessoas? A gente não soma esses números, né? Até porque você tem um Facebook e um Instagram, né? Você é uma pessoa só com 2 perfis. Mas quando o Facebook considera o Facebook mais o Instagram, ele atinge 130 milhões de pessoas, que é praticamente o tamanho do Facebook. Quando ele adiciona essa Audience Network, que é a rede de sites, pula para 150. Então ele consegue pegar 20 milhões de pessoas adicionais. E o Facebook tem defendido muito, quando a gente troca ideia com eles, a ideia de você usar esse posicionamento que ele chama de posicionamento automático. Investe no Facebook, no Instagram e na rede de sites. Deixa o Facebook escolher que horas que ele vai mostrar o anúncio. O que é sensacional? E assim, quando essa ferramenta chegou, uns 8, 10 anos atrás, realmente provocou uma mudança no mercado. O Facebook, ele é, por vários motivos, mas dentro do nosso, de anúncios digitais, o Facebook revolucionou. Porque pela primeira vez, e antes dele tinha o Orkut, mas não tinha uma ferramenta de anúncios, né? Era só via display, ele te deu a possibilidade de fazer microsegmentação. Eu chego a fazer anúncios para públicos de 1.000, 2.000 pessoas. Tem 130 milhões, eu consigo falar com 1.000. Então olha o quanto que a gente consegue especificar. E aí, isso ao longo do tempo foi ficando mais detalhado, mais avançado, até que em 2017, por conta do mundaréu de crise, 2017 ou 2018? Quando foi as eleições foi 2018, né? Foi 2018 agora. Dia 30 de setembro foi o último dia que os políticos podiam fazer propaganda eleitoral. Dia 30 de setembro o Facebook desativou, e até agora sem sinal de voltar, várias segmentações que eles usavam. Eu tinha comentado com vocês ontem que você podia mandar uma lista de CPFs, o Facebook achava as pessoas com base no CPF. Então imagina uma empresa que tem lá um crediário da vida, consegue fazer um anúncio só para os clientes que têm crediário. Hoje ainda dá para fazer isso com número de telefone celular e com endereço de e-mail. Um pouco mais difícil porque tem que ser o celular que a pessoa cadastrou no Facebook, tem que ser o e-mail que ela usa para fazer login. Mas ainda assim, eu normalmente subo uma lista, entre 30% e 50% das pessoas são identificáveis. Então se eu tiver uma lista de 10.000 pessoas, umas 4, 5 mil eu vou encontrar lá. E aí, gente, isso é algo que a gente realmente nunca teve antes. Conseguir fazer um anúncio direcionado para uma lista de clientes. O Facebook não vai te dizer, esse aqui o Kenneth viu, o Rodrigo não viu. Mas ele vai te dar os números de quantas pessoas daquela lista ele impactou. Então, você mandou uma lista de 4.000 pessoas, ele vai dizer que você conseguiu mostrar o seu anúncio para 3.800 delas. Então, de fato, é uma ferramenta que não dá para ignorar. É fora de base, assim, fora de proporção o nível de segmentação. Mesmo com tudo que a gente perdeu de 30 de setembro para cá, a gente continua conseguindo fazer miséria. Assim, é muito, muito legal o que dá para fazer. E aí o Facebook tem o formato de feed, você pode fazer um post de imagem, você pode fazer vídeo,
que é um formato forte também. Ele tem no desktop, né, no computador, ele tem aquela barrinha lateral, mas no mobile já não tem. Tem o Instagram, como eu comentei, você pode fazer posts que aparecem na linha do tempo, então a pessoa está scrolling, né, tá passando o dedo e aparece o anúncio. Você pode fazer stories, e aí a pessoa vê o seu story, arrasta para cima, acessa um link que você colocou lá. Tem os banners, que são banners em site mesmo, nos tamanhos mais populares de banner. Então, segmentação espetacular e já tem múltiplos formatos. O Facebook, inclusive, se você for preguiçoso, você pode mandar só a sua logo da sua empresa, ou só uma arte específica, ele monta os anúncios sozinho para você. Em geral fica uma porcaria, né? Mas se você não tem alguém de criação, manda ver, não deixa de anunciar, né? Mas é que o criativo, que é a parte visual do anúncio, faz muita diferença. Muita diferença no resultado. Então, se você for gastar uma graninha no Facebook, separa uma parte dessa grana para pagar o cara que vai fazer a arte para você. Que é importante que seja bem feita. Faz muita diferença para o resultado final. E aí eu coloco os influenciadores digitais e aqui eu coloco eles como mídia paga, tá, gente? Estou considerando a contratação do influenciador. Tem a mídia conquistada, que é quando você faz uma permutinha, né? Manda uns produtos e tal. Isso também é um tipo de canal. Mas aqui eu falo em realmente contratar. Eu coloquei uma galera grande de influenciadores aqui, né? Porta dos fundos, você vai gastar uns 500 mil reais. O Whindersson Nunes, talvez uns 800. Kéfera está mais embaixo hoje em dia. Com 150 mil você faz alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu gosto de falar que não são só esses mega influenciadores. Existe um mercado, inclusive muita gente diz que 2019 é o ano dos micro-influenciadores. São pessoas que têm entre 5 e 50 mil seguidores, para vocês terem uma referência de número, né? Em geral, o Instagram é onde a gente usa como referência. Mas pessoas que tenham entre 5 e 50 mil seguidores, que ainda não se veem como profissionais, no sentido que vai te cobrar lá 5 mil reais para fazer uma postagem. É uma galera que ainda topa, ser convidado para um evento especial, receber um produto em permuta, conseguir uns ingressos de cinema. Então você pode fazer pequenos presentes, né? Pequenos pagamentos, mais baratos do que comprar o post propriamente dito, e com outra ideia. Vamos dizer que você tem um mega influenciador que tem 1 milhão de seguidores. Se esse cara fizer um post, o resultado dele é menos da metade do que se você fizer com 100 influenciadores de 10 mil. Vai dar muito mais trabalho negociar com 100 influenciadores, né? Mas o seu resultado é mais do que o dobro. Então, quanto menor o influenciador, maior engajamento da audiência ele tem. Até porque, vocês imaginam que essa galera aí com 2, 3, 5 milhões de pessoas, pensa o tanto de gente diferente que não segue. Agora, quando você vai para os influenciadores de nicho e pega uma galera que é muito forte para algum nicho específico, a efetividade é muito maior. E outra, é muito mais fácil confiar num cara que é mergulhador profissional falando sobre um novo equipamento de mergulho do que pegar o Whindersson Nunes para falar de mergulho, né? O cara nem sabe disso, nem entende da área. Então, tem um cara do mercado chamado Gary Vaynerchuk. Ele é um americano, na verdade ele é soviético naturalizado americano. E ele fala o seguinte, olha a estatística. Nos últimos 5 anos, 90% das maiores empresas americanas, ou seja, a grande maioria, está com o faturamento em queda. 90% está em queda. Sabe onde que essa galera gasta dinheiro? Televisão e banner em site. Aí vamos pegar nos últimos 5 anos os 10% que estão crescendo, né? 90% está caindo. 10% que estão crescendo. Toda a verba deles está sendo gasta com Facebook, Google, Instagram e influenciador. E aí no final ele ainda brinca. Isso não é uma coincidência. Então se vocês, quando começarem a estudar o cliente de vocês, o projeto que vocês estão montando da empresa de vocês, qualquer que seja o cenário, e vocês não tiverem nem considerando a hipótese de envolver um influenciador, lembra que eu contei essa frase para vocês? Considerem essa hipótese, esse cenário. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. A gente faz campanha para uns restaurantes e, cara, o restaurante é a coisa mais fácil do mundo, sabe por quê? Todo mundo come todo dia. Inclusive os influencers, eles também precisam comer.
Então, em geral, a gente trazer os influencers para conhecer o restaurante. Se o restaurante for bom, né? Se o restaurante for ruim, manda o influencer para outro, senão ele vai fazer o efeito contrário. Agora, você tem uma boa oferta, um produto de qualidade, traz esses caras para perto. Faz eles terem uma experiência mais próxima. Procura, e por isso que eu estou falando dos micro-influenciadores, porque vai ser barato, às vezes vai ser permuta, às vezes vai ser de graça. Só de poder trocar uma ideia, o cara já vai gostar. Traz esse cara para perto. E vocês vão ver o efeito que é a comunicação do influenciador. Coisa de lotar, no caso de restaurante, né? De lotar dias da semana que o cara antes tinha péssimos só com a campanha de influenciador que a gente fez. Tá? Então, vale muito a pena, considerem, olhem quem são os possíveis influenciadores do nicho de vocês. Bom, então esses foram os que eu chamei de mídia proprietária. Desculpa, perdão. Oh, claro, fica à vontade. Existem algumas plataformas de mercado. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma empresa chamada Celebrities. Celebrities. É com YT. Só que essa ferramenta é uma ferramenta paga. Então, tem uma barreirinha aí, eu acho que custa R$100 por mês, se eu não me engano. Então, você faz login aqui, você consegue escolher por geolocalização, por palavra-chave, você encontra algumas pessoas. Eles têm uma base de dados enorme, você já consegue fazer contato com o influenciador direto da plataforma. Então, aqui é uma coisa um pouco mais profissionalizada. Quando você faz com frequência, vai lá, vale a pena você pagar. Mas vamos dizer que você não quer pagar, quer fazer uma pesquisa. Eu gosto muito da busca do Instagram. Eu gosto muito de vir por aqui. Então, vamos tentar pensar aí. Criolipólise? Lipólise SP. Ó, lembra que eu falei que qualquer termo? Criolipólise SP. Eu nem sabia que tinha essa expressão, mas eu imaginei que é em São Paulo, imaginei criolipólise, tem 1.500 publicações. Aqui, o Instagram sempre separa, ó, principais publicações e aqui as mais recentes. No mais recentes vem todo mundo, ó o povo fazendo propaganda aqui. Não serve muito pra gente. Mas no principais publicações, ó, tá meio, né, acima de 18 anos a bagaça aqui, mas Jaqueline Estética, ainda é a esteticista, né? No nosso caso, a gente está querendo procurar alguém que seja cliente, vai? Estética ali, Lu Estética. Doutora Alessandra Aquino. Será que é a... eu não sei quem é, mas vamos ver. Ó, 12.800 seguidores. É uma nutróloga, né? Nutrologia esportiva. E que postou alguma coisa em Criolipólise São Paulo. Então, em geral, na busca do Instagram, você tem um ponto de partida interessante, sem custo, né? Tá ali solto na ferramenta. Tentando lembrar o nome de mais uma que a gente usa, que eu não lembro se ela dá, eu acho que é Clear. Deixa eu ver se ela dá alguma busca de graça. Eu não lembro se ela permite isso. Ferramentas gratuitas. Ó, influenciadores do Instagram. Ó, aqui tem por alguns temas, mas eu acho que assim, vamos pegar basquete. Não, aqui realmente é o coração deles, ia ser estranho se fosse gratuito. Vamos ver se no do Twitter tem. Não achou nada. Ele não é legal para os influencers brasileiros, não tem tão específico. Mas eu começaria ali pela busca, sempre olhando aquele principais publicações. Uma outra coisa que eu gosto de fazer na busca do Instagram, é a busca por localização. Então, às vezes, pensar um lugar, a gente viu qual que era o shopping, era Morumbi, né? Morumbi Shopping. Você vem aqui, ó, não é a hashtag que eu estou procurando, não, é isso aqui, ó. Quando tem esse pin, vocês estão vendo bem aí? Quando tem esse pin aqui é uma busca de localização. Você clica aqui, ele vai mostrar os principais posts, principais publicações no Morumbi Shopping.
Vamos ver se aqui é loja. Ó, Ana R. Fazano. Não sei quem é, mas deve ser dona de hotel, né? Ó, 326 mil seguidores. Então tá aqui, ó, já achamos uma pessoa que o post dela ganhou visibilidade ali no Shopping Morumbi. Se o Shopping Morumbi é o shopping onde a maior parte dos nossos clientes forem, essa é uma mulher que está falando com esses caras. Então a busca, além de você buscar pela palavra-chave, tenta pensar os locais. E aí eu volto na buyer persona. Por que é importante estudar a buyer persona, né? Porque aí você sabe os locais que a pessoa vai. Lembra que o nosso amigo da Air Fryer visitava vida noturna, solteiro, procurando? Fala o nome de uma balada aí pra gente procurar. Que esse cara pode ir, aquele nosso amigo advogado, 30 anos, para lá. Áudio? Puta, esse termo é muito genérico, hein? Tem alguma... Opa, é esse? Mas é o seguinte, eu não quero ver o perfil da áudio, tá? O importante pra mim aqui é ver a localização. Então eu vou pegar algum post do perfil, olha lá, ó. Aqui, ó, quando eu clico aqui, ele me mostra a localização, que é onde a foto foi tirada, né? É isso que eu estou procurando. Então vamos ver aqui na áudio, ó. Vocês conhecem o Hadouken? Eu não sei, mas ele deve gostar de Street Fighter. Balaclava Records, talvez seja uma empresa, né? Academia da Berlinda Oficial. Conhecem? Uma banda. É a própria áudio postando. Felipe Parise. Vamos ver o maluco, ó. 38 mil seguidores. Então, que tipo de ação você pode fazer com esse maluco sobre air fryer? Ele tem cara de consumidor de air fryer, vocês acharam? Eu não sei. Pelo tipo de post, só se consumidores de air fryer sem camisa, né? Ó, esse Hadouken, 17 mil seguidores. Esse Hadouken, ele é influencer do hip hop. Ele faz sátiras com os MCs. Então. Que legal. Cara, ele parece muito um amigo meu. Até achei que era. Até talvez ainda seja. Não, se bem que ele chama Ed, né? Não. Então, galera, então para te responder é isso. Eu acho que gratuitamente, assim, eu iria pela pesquisa do Instagram. A pesquisa do Facebook também funciona, mas ela é muito suja. Ela tem vem muita busca que não tem nada a ver, né? Se a gente tentasse fazer um criolipólise aqui. Porque lembra o seguinte, eu estou procurando criolipólise porque você sugeriu aquela hora, mas na verdade, quando você vai procurar o influencer, talvez tenha que ser alguém que ainda não postou sobre criolipólise. Então você vai ter que pesquisar outros temas afins, sei lá, comida fit que a gente viu lá, perder peso, alguém que segue coisa de emagrecimento, eu não sei, né? Eu imagino que é esse o... E aí, pegar essa pessoa para falar. Mas, ó, criolipólise, aqui vai vir muita gente técnica falando, né? Emagrecimento. Aí aqui ele está me mostrando as principais fanpages, mas eu posso vir aqui, ó, e procurar os grupos. Ó, tem um grupo de 69 mil membros falando sobre reeducação alimentar, alimentação saudável. Aqui, se você trocar uma ideia com o administrador desse grupo, né, participa, não chega lá e sai mandando um monte de mensagem sem conhecer ninguém, porque vão te bloquear. Mas entre em contato com os administradores, ó, tem uma galera aqui, ó. Conversa lá, chega aqui vamos ver, na Daiane, já manda uma mensagem para a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem? Olha, eu estou nessa área, queria fazer uma ação com você. Tará. Porque normalmente os administradores do grupo são bem influentes dentro do grupo. E um grupo de 69 mil pessoas deve ter uma galera querendo emagrecer que faz sentido para o teu produto. Né? Então, às vezes, não é uma conclusão tão óbvia o termo que você vai buscar, mas tem que ser um termo que tenha a ver com o seu mercado. Voltando, né? A gente está falando de mídia proprietária agora. Então, saímos do universo da mídia paga, aquela que você compra o espaço para estar lá, e entramos no universo da mídia proprietária. Mídia proprietária é sua, você faz como quiser e como bem entender. Muitas vezes ela é insuficiente, não dá para fazer uma aposta considerando só a mídia proprietária. Mas, por exemplo, o seu ponto de venda, a sua loja física, o seu escritório, onde quer que seja o ponto, ele é um canal de marketing, ele é um canal de comunicação. Seja o mural que você vai fazer, a própria fachada, se estiver dentro de uma loja de supermercado, né?
Você pode fazer aqueles comunicados com cartazes. Então, não esqueçam que o ponto de venda é um canal de comunicação. Né? Comunicação visual externa, embora aqui em São Paulo é um pouquinho mais complicado, mas comunicação interna para quem transita ali dentro, também considerem isso na estratégia. Seu site, um outro ponto importante que tem gente passeando, acessando, navegando todos os dias. Então, quando a gente fala no site da empresa, dependendo do volume de pesquisa, faz muito sentido. A gente atende o pessoal do Senac lá em Mato Grosso do Sul. Os caras têm 20 mil visitas por dia. Então tem 20 mil pessoas passando pelo site, querendo informação sobre curso. Cara, pensa o valor que não é, se a gente fosse vender, né? Mas o banner principal desse site. 20 mil pessoas direcionadas todos os dias acessando, procurando cursos. Então, usem, em geral, né, no design, nos layouts de site hoje em dia, tem um espação para banner, né? Pô, não deixa o banner de 2007 lá. Mantém isso atualizado, principalmente se você tiver visitas. E mesmo que você tenha, sei lá, 100 visitas por dia, seja bem mais comportado, ainda assim, lembra que a galera que entrou no seu site efetivamente é muito direcionada. Não é um público qualquer, pô, ele já está no teu site. Você acha que ele entrou no teu site à toa? Você acha que ele entrou no teu site porque ele não queria te contratar? Então aproveitem esse espaço proprietário que vocês têm. O blog, então às vezes é um pouco diferente da estratégia do seu site, porque no blog você pode criar conteúdos mais suaves, a gente costuma dizer, não precisa ser um conteúdo tão duro, tão formal quanto é no site. No blog você tem mais oportunidade para contar histórias, então esse aqui é um blog que a gente fez para o Sebrae, onde a gente vai produzindo histórias. Isso aqui é uma história de uma cidade no interior, capital estadual da arte rupestre. Então vamos lá, contando a história da cidade, demos visibilidade para aquele assunto. Talvez no site do Sebrae não caberia essa notícia, mas é um conteúdo que se as pessoas estiverem procurando o nome dessa cidade ou estiverem procurando arte rupestre no Google, provavelmente vão encontrar esse artigo. E aí, obviamente, no artigo eu falo um monte de papagaiada lá sobre o assunto, mas no final eu faço um gancho, né? Pô, venha conhecer mais os conteúdos do Sebrae, veja como o Sebrae pode te ajudar. Então, o blog também é um local muito interessante para a gente fazer pescaria. A gente tem um cliente que o principal canal de vendas dele é o blog. Ele é uma loja de joias, só que ele trabalha só especificamente com um produto, que é o anel de noivado. Não é a aliança de noivado, é o anel de noivado. É uma coisa que não faz parte da cultura do brasileiro. Em geral, o brasileiro pede em noivado. Mas durante esse pedido de noivado, ele coloca uma aliança, né? Em geral, bota a aliança numa mão, aí quando casa troca de mão, numa parada assim. Esse costume veio de algum maluco que inventou isso nos Estados Unidos, daquela empresa Tiffany's, que é uma loja de joias carérrima, conhecida, só que veio com a ideia do anel de noivado. Sabe isso aqui, né? Anelzão com aquele diamantezão em cima e tudo mais. Não é um hábito muito comum no Brasil. Então esse cara tinha esse problema. Tinha muito pouca gente para comprar anel de noivado. Só que ele, 8 anos atrás, a gente fez o projeto, pesquisou e falou, cara, marketing de conteúdo. Vamos começar a gerar nas pessoas o interesse em fazer o pedido de noivado. Então, para o cara que é mais romântico, aqui é a coisa do decisor e do usuário, né? 100% dos decisores dele são homens. Então, o cara que paga é o homem. E 100% dos usuários são mulheres. Então, ele o tempo todo ele tem que conversar com essas duas pessoas. E o discurso é totalmente diferente para os dois. Ele tem um artigo que é por que usar um anel de noivado? Uma parada assim, que é uma pergunta muito importante quando você vai comprar um produto de 7 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais, né? É um negócio pesado. Pensa, cara. E aí o que acontece? Quando ele faz os posts, só dá a mulherada comentando e marcando os maridos. Na verdade, não é maridos, os namorados. Ele não pode fazer marketing para quem está casado, porque quem está casado já foi. Ele não pode fazer marketing para quem está noivo, porque quem está noivo já foi. Ele tem que pegar o em relacionamento sério. Né? Então, esse é o público dele, certeiro. E aí ele tem um texto, cara, deixa eu achar aqui. Oi? Receber ameaças? Cara, não lembro onde estava esse artigo, mas ele fala que esse artigo já vendeu mais de 1000 anéis. Aqui é comentário de cliente.
Pera aí. Não, cara, ele é bonito e as joias são bonitas e ele é muito bom de fotografia. Cara, era um texto dele bem maneiro. Eles apareceram ali na terceira. Eu vi, mas é que não era 5 conselhos práticos. Isso aqui é conteúdo de BuzzFeed da vida, né? Mas só para pegar o exemplo, olha como o conteúdo é bem elaborado, galera. Olha o tamanho do texto. 5 conselhos práticos para facilitar a sua vida na hora de comprar, né? Esse vendido. Estilo. Então o cara conversa com todos os clientes, sabe toda a dificuldade. Quanto investir? Olha lá, você que estava preocupado aí, né? Você perceberá que uma boa e velha dose de bom senso será o suficiente. O que é bom senso, né? Ó, com ajuste de aro, sem ajuste de aro. Então, olha o tamanho do conteúdo, a cor do ouro, ouro amarelo, ouro branco, isso aqui eu lembro. E aí o cara explica o negócio todo. Então, no marketing de conteúdo deles, a nossa preocupação era, a gente precisa falar sobre esse assunto mais, precisa botar isso mais na rotina das pessoas. Aí o que ele descobriu? Um conteúdo que faz sucesso gigante. Pedido de noivado. Sabe aquela coisa, prepara uma situação, tem alguém com a câmera, e o cara dá aquela joelhada? Pronto. Ele começou a promover vídeo de pedido de noivado dos clientes dele e até de outros caras que nem usaram o anel dele. Mas para fazer isso ficar mais popular. E aí brasileiro adora uma moda, né? O negócio foi entrando na moda. E aí a hora que o cara vai no Google e coloca anel de noivado, pum, é ele que aparece. Então, pensar no blog como essa forma de criar demanda para o seu produto. E por mais que a gente às vezes tenha aquela impressão, né? Eu mesmo ali estava passando rápido que, não, as pessoas não leem hoje em dia. As pessoas leem conteúdo bom. As pessoas não leem conteúdo porcaria. Então, quando for para produzir um conteúdo, não vai fazer um negócio superficial, não vai pegar um artigo copiado de alguém e colocar lá. Né? Em geral, vai nos primeiros 5 resultados do Google sobre a sua busca e cria um artigo que é 10 vezes melhor do que aqueles 5. Pega tudo que eles têm de bom e ainda bota mais informação. Então, não se preocupe em fazer conteúdo longo, contanto que seja bom. Contanto que você não esteja enrolando. Por mais que ali pra gente, né, eu e você tava lendo, anel de noivado, preço justo, mas imagina para um maluco que está querendo tomar uma decisão de 10 mil reais. Cara, esse cara vai ter que ler uma boa dose de artigos, né? E ele usa inclusive para isso. A hora que o cara começa a ter dúvida, ele manda por e-mail ou até pelo atendimento do chat. Dá uma olhada nesse artigo aqui. Ele já tem a resposta pronta para o cara. Então, é algo que faz parte integrante da estratégia dele, porque ele precisa gerar awareness. Ele precisou criar o mercado dele. Então, a gente gosta muito do blog para cumprir esse papel. E-mail marketing. A gente chama de mídia proprietária porque você tem a sua própria base de e-mails. Esquece aquela história de comprar a base dos outros. Né? Não, quando a empresa cria a própria base. Também não adianta, você tem que usar com sabedoria, não adianta só dar porrada e mandar seguidamente o mesmo e-mail padronizado para todo mundo, não vai rolar, mas crie o hábito de mandar e-mails para a sua base. Mantém pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o seu cliente informado do que está acontecendo. Cria notícia, né? Mantém esse cara recebendo o seu conteúdo. Para quando você precisar mandar uma coisa mais promocional, esse cara está mais aberto para abrir os seus e-mails. Agora, se a única coisa que ele recebe isso é conteúdo promocional, cara, esquece, ele não vai abrir mais e-mail seu. No terceiro, ele para de abrir. Então, o e-mail marketing como mídia proprietária é muito boa. Inclusive, o e-mail marketing tem ganhado muito espaço, sabe por quê? Em geral, a taxa de abertura de e-mail marketing é muito baixa. Então, você dispara um e-mail para um listão, às vezes vai dar 0,5%, 1%, 2% das pessoas vão abrir. Mas se você tem um produto, você está vendendo um produto, um serviço para o cliente, no e-mail marketing você tem que oferecer esse produto, esse serviço para o cliente. Mas o que você quer dizer com isso? Em que sentido? Você falou, para evitar de ficar mandando só sei lá, e-mail de venda do seu produto, mas é o que você vai ter que oferecer para o cara. Então, mas aí o argumento, a lógica principal aí por trás é constrói o relacionamento para você poder oferecer. Tenta imaginar o seguinte, cara, nessa relação do e-mail marketing. Imagina que você chegou num local, chegou num bar, tá todo mundo aqui no bar.
e aí chega alguém para você e fala, oi, tudo bem, você está querendo comprar o meu produto? Eu queria te vender esse produto. Ô, dá licença, cara, eu vim aqui tomar uma cerveja, né? Vamos conversar primeiro, dá uma paqueradinha, daqui a pouco você me oferece o teu produto. É mais ou menos a relação do e-mail marketing, entendeu? Ou seja, você já teve uma troca de informação com ele em algum momento. Ou você já vendeu para ele, ou já... Então, mas vamos imaginar que a sua lista são pessoas que para quem você vendeu. Quanto tempo que o cara demora para comprar o seu produto de novo? Eu acabei de comprar, você vai mandar um e-mail semana que vem, compre. Eu já comprei, cara. O seu produto não é de qualidade, não vai durar 2 anos? Me manda e-mail daqui 2 anos para comprar. Então a minha lógica é, vamos dizer que o ciclo de troca do seu produto seja de 2 anos. Bola uma conversa para em 1 ano e meio você chegar e mandar um e-mail para o cara comprar de novo. Tenta pensar não em você que está querendo bater meta de vendas. E aí você está socando um e-mail no cara. Pensa no cara. Quando e o que seria interessante você falar com ele. Então, eu pensei na troca, porque a gente não está falando de nenhum produto específico, mas o tratamento lá de criolipólise. Fez o e-mail, a mulher acabou de fazer aquele tratamento. Qual que é a época de retorno? Não, é a cada 6 meses. Pô, cria 3 e-mails, né? Depois que passar 1 mês, depois que passar 2 meses, a hora que chegar no 5º mês, você, pá, vamos conversar de novo? Estou inventando, não sei qual que é a frequência. Né? Mandar alguma coisa com valor agregado também funciona, né? Em que sentido? Se você tem, por exemplo, como elas têm estética ou fez o tratamento lá, mandar, sei lá, elas vendem cremes também. Eu falo nesse sentido, né? Algumas coisas que possam agregar valor que não seja o mesmo produto. Né? O cara comprou um celular, né? Para você dar exemplo. O cara comprou um celular, você ofereceu uma capinha pro cara. Tá legal. Vou inverter a pergunta de novo. Cara, você está num grupo de WhatsApp dos seus amigos. Imagina se os seus amigos ficassem tentando vender o produto qual que eles trabalham, qualquer coisa que o cara trabalha. Tem um cara que vende capacete, outro cara vende tratamento, outro cara vende creme, outro cara vende computador. E o seu grupo de WhatsApp fosse o dia inteiro esses caras falando, compra um computador, a minha empresa é muito boa, compra um computador legal. Olha que legal esse capacete, saiu um modelo novo. Você vai ficar nesse grupo? Não. Provavelmente não, né? Dificilmente não. Agora, tem uma oferta de verdade, tem 40% de desconto se eu fizer a segunda compra. Não é 5% de desconto no boleto. Não, tem uma... Aí você manda. Eu falei sobre, por exemplo, Produtos relacionados, né? O cara comprou um carro, comprou uma BMW, e aí original. E aí você tem rodas específicas diferentes do BMW. É isso que eu estou falando. Agregar alguma informação em cima do... Ou um produto relacionado, né? Algo que o cara possa comprar. Eu gosto da ideia. Mas eu gosto mais ainda da ideia de que antes de você tentar vender uma roda liga leve pro cara, manda um e-mail agradecendo ele porque ele comprou. Quantas vezes você teve a oportunidade de agradecer um cliente que comprou o seu produto? Então é isso, tenta pensar, cara, na tua base de e-mails como algo de relacionamento. Porque se o seu único relacionamento for tentar me vender alguma coisa, eu vou gostar menos de você. É nesse sentido. Não tem problema uma empresa querer vender, é justo, né? Mas como é um relacionamento, é legal que você se preocupe com a cadência de comunicação e o que você está falando. Então, manda o obrigado pro cara, daqui a pouco fala para ele, pô, que legal essa foto dessa BM com roda liga leve, não sei se é o nome, né? Pô, manda isso pro cara. E aí você provoca nele, pô, quer saber um pouco mais? Conversa com a gente. É porque o que a gente, em geral, faz com o e-mail marketing? A gente tenta bater a nossa meta. Então a gente pega o quê? O produto está parado aí no estoque. Provavelmente se o produto está parado no estoque, é porque é uma merda. Senão ele não estava parado no estoque, você tinha vendido já. Aí você pega o pior produto e bota na cabeça do seu e-mail. Ou seja, está tentando chamar a atenção do cara por um produto que ele já não queria comprar, senão ele tinha comprado. Eu estou exagerando no exemplo, mas é só para mostrar. Tenta pensar pelo cara. É esse o exercício importante quando a gente fala de e-mail marketing. Porque senão você vai cair no 1%. Mas o que eu ia dizer que o e-mail marketing está voltando a ter mais valor é porque o que aconteceu? Antes nas redes sociais, quando você postava no Facebook, você tinha 10 mil seguidores. Você fazia um post, 5 mil viam. Era legal pra caramba. Hoje, se você tiver 10 mil seguidores no Facebook e fizer um post, quantas pessoas vão ver? 50, cara. 50 é 50 pessoas. 0,5%. Aí meio. Me ajuda na conta aí. Diminuiu. Não, me ajuda na conta. É 500, né? 10 mil, 1% seria 1.000, 0,5% é 500, desculpa, não é 50. 500 pessoas vão ver. 10 mil, 10%, 1.000 e 1%. É isso aí, 50 pessoas. É mesmo, é isso mesmo, 50 pessoas, 0,5%. É a média, tá? Vamos dizer que você tem uma fanpage, que você faz conteúdo de qualidade, fera, você manda 10 posts de conteúdo antes de mandar o cara comprar o ingresso para sua festa. Aí você bate uns 10%, 5%.
Site de notícia, 30%. Então, depende do perfil, você ainda tem um espaço. Mas a maioria das empresas está em 0,5%. Ou seja, é pior do que taxa de abertura de e-mail. Então, o e-mail voltou a ter mais valor nesse sentido, porque mesmo que a taxa seja uma porcaria, ainda é melhor do que a taxa das redes sociais. E a gente tinha o reduto do YouTube, que ainda era muito bom. Se tinha um canal de YouTube com 1.000 inscritos, botava o vídeo, uns 300 inscritos iam ver. Agora o Facebook acabou com a brincadeira e entrou na mesma onda das outras redes sociais. Então, o e-mail marketing está mais valioso nesse sentido. E aí, falando também de redes sociais, e aqui, gente, a gente chama as redes sociais de mídias proprietárias porque elas são suas. Mas é o que eu acabei de dizer, 10 mil pessoas, só 50 vão ver. Então, hoje em dia, redes sociais, ela é muito mais uma estratégia de mídia paga. Ela faz efeito quando é paga. Lá na agência, por exemplo, eu não pego o cliente se o cara não for investir em mídia. Se o cara fala, não, eu queria só fazer post. Eu falo, cara, não vou nem fazer. Porque, pô, dá um trabalho do caramba criar o conteúdo de qualidade, bem pensado, arte bem feita, aí eu vou postar para 50 pessoas verem. É melhor ligar para os 50 caras e falar, ô, tô com um produto novo aqui. Pô, 50 pessoas agora. Se o cara vai fazer o conteúdo e vai impulsionar com grana esse conteúdo, aí vale. Aí sim, estava conversando com um cara hoje, falou que os caras gastam 40 mil reais por post. Eu não tenho cliente desse tamanho, né? Mas eu tenho clientes que gastam 400 reais por post. O cara faz um post, segmento público, pau, aí sim. Aí ele faz valer o trabalho que deu de pensar a buyer persona, fazer 10 textos diferentes e aprovar o melhor, fazer imagens, artes diferentes, fazer um teste AB, porque aí de fato ele está expondo esse conteúdo para muita gente. Então, eu falei do 400 reais, do 40 mil reais para dar exemplo, mas gente, qualquer 5 reais já faz uma diferença agressiva. A diferença entre 0 e 5 reais são só 5 reais, né? A diferença entre 0 e 1 real é só 1 real. Mas para o Facebook, a diferença entre 0 e 5 reais é toda a diferença. Porque aí é onde você consegue 1.000 pessoas, 3.000 pessoas impactadas com aquela grana, tá? Aqui eu coloco um olhar sobre cada uma dessas principais redes. Então, o Facebook tem 130 milhões de perfis. A conclusão é, todo mundo está aqui. Mesmo quem fala que não usa o Facebook, está de vez em quando conectado no Facebook. Por isso que os caras têm 130 milhões de pessoas todos os meses conectados. Você usa uma vez por mês só, mas você está conectando. No YouTube, 98 milhões de pessoas assistindo vídeos todos os meses. Em geral, o YouTube é quando você quer aprender alguma coisa. Ou quando você quer dar risada de alguma coisa. Mas o YouTube já substitui o Google para pesquisas de como fazer, como funciona, o que é. Então, o conteúdo de aprendizado está ali. Então, se o seu produto ou serviço, a gente viu no Criolipólise, tinha um como funciona, né? Tá aí um puta conteúdo para um vídeo de YouTube. Porque as pessoas procuram como funciona a criolipólise lá no YouTube também. Instagram, 64 milhões de usuários. Aí eu coloquei fotos para causar inveja. Férias, comida, look. Né? Em geral, o Instagram está vendendo uma vida muito melhor do que ela é na vida real. Em geral, é isso que as pessoas estão procurando no Instagram. As fotos são mais artísticas, apelo visual é mais forte do que no Facebook. Apesar do Instagram ter dado uma certa popularizada, ele ainda tem um pouco desse crivo, desse critério do conteúdo que é postado lá. Então é o que eu brinquei ontem, Instagram não é lugar de gente feia, Instagram é gente bonita. É gente bonita em pose bonita em lugar bonito. Instagram não é foto de PF, Instagram é foto de prato gourmet. Né? Então você tem que ter essa pegada na hora que você produz conteúdo. No Facebook, beleza, é todo mundo. E todo mundo às vezes vai ser o Guaranazão Antártica e o pastel. No Instagram tem que ser, não sei como que é pastel em francês, mas tem que dar uma gourmetizada, porque é isso que as pessoas que entram no Instagram estão procurando quando elas entram lá. E essa noção na hora de fazer o conteúdo faz toda a diferença também. LinkedIn, 35 milhões de usuários, pessoas procurando emprego e também fazer negócios. Então o LinkedIn tem ganhado mais expressividade, a gente falou um pouco dele ontem, conteúdo profissional, conteúdo mais técnico, menos bom dia, o bom dia é até malquisto no LinkedIn, né? Aquelas mensagens, citação, não sei o quê, salmo, número tal. No LinkedIn, em geral, o olhar é mais um olhar profissional. Então, para empresas B2B, por exemplo, empresas que vendem para outras empresas, sensacional, importantíssimo a gente olhar para o LinkedIn. Testem, ele é mais caro para investir.
O LinkedIn ainda tem um pouquinho de entrega orgânica, mas também é desprezível assim. Então testem botando uma graninha que você consegue pegar um público bem específico mesmo. Aí no Facebook eu coloquei dispensa apresentações, ele tem uma linha do tempo, que ela não é cronológica. No Facebook ele não mostra o conteúdo mais recente. Então pode ser que alguém tenha morrido faz 3 dias. Se eu entrar no Facebook vai aparecer lá alguém falando, meus pesos, estou de luto, não sei o quê. Porque em geral os conteúdos mais curtidos, e aí morte, nascimento, formatura, noivado, casamento, né? Isso que aparece. Eu entro muito pouco no Facebook, então quando eu entro, é normalmente isso que aparece. Então era conteúdos que a gente mais curte. Quando a gente está no Facebook profissionalmente, a ideia é a gente usar as fanpages, não o perfil pessoal. Então, cria a fanpage e até coloquei ali, cuidado se você estiver usando um perfil no Facebook para falar de uma empresa. Por que é esse cuidado? Porque o Facebook tem os algoritmos dele de identificar. E quando ele identifica que é uma empresa postando, ele picota na hora e deleta tudo que você tinha de conteúdo, de inbox que você trocou, às vezes é o seu arquivo de mensagens. Então, tomem cuidado com isso. Porém, uma manhãzinha para quem está pequeno ainda no Facebook. Quando você fizer um conteúdo da sua fanpage e postar, é aquilo, 0,5% vai ver. Mas aí você pode entrar com o seu perfil pessoal, às vezes até com esse perfil que você usa que ainda é da empresa, e compartilhar o conteúdo da fanpage. Aí ele aumenta pra caramba a visibilidade. Porque o Facebook também considera os compartilhamentos. Agora, em geral, não é isso que salva a colheita. O que tem salva a colheita é mídia, é verba, nem que seja 5. E aí eu coloquei aqui, né, o impulsionar publicação, até brinquei ali, precisamos falar sobre isso. Então, galera, se você fizer um post por dia, são 20 posts por mês, dias úteis, vai? Para arredondar minha conta. 20 posts por mês com 5 é 100 por mês de mídia que a gente está falando. E é o que eu estou dizendo para vocês. Esse 5 é muito maior do que 0. Para o Facebook, o nível de visibilidade segmentada que você vai ter é muito maior. Então eu falo para vocês de olho fechado, no segmento que for o de vocês. Cada um pode ser o segmento mais bizarro. Testem o 5. Passem um mês botando 5 em todos os posts de vocês. Só cuidem na hora de impulsionar para fazer uma boa segmentação. Lembra que eu contei a história ontem, o bolso de vocês é o guia. Você está pondo só 5, escolhe um público cirúrgico. 5 você vai impactar ali 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Escolhe um público filé mignon, que tenha alta probabilidade de comprar o seu produto. Não vai fazer um post, eu quero falar com todos os homens acima de 18 anos. Caraca, isso é muita gente. Então, façam essa cirurgia e depois podem me contar, me mandem e-mail. Se der errado, não manda conta que eu não sei se vou aguentar pagar de todo mundo, mas eu garanto que vocês não vão se arrepender desse pouquinho investimento para o retorno que vocês vão ter. Até coloquei, investir a partir de R$5 e não economizem na microsegmentação, façam o mais específica o possível. Também não invistam em posts que tenham baixa qualidade ou pouca interação. Essa é outra manha bacana. Na hora de escolher para que post vocês vão impulsionar, peguem os melhores. Porque às vezes você vai olhar a sua linha do tempo e vai falar assim, olha esse post aqui foi tão fraquinho, vou botar uma graninha. Não, esse é o ruim. Esse aí você deleta se precisar. Pega os que foram bem, faz os que foram bem irem melhor ainda. E por que eu falo isso, gente? Primeiro, obviamente, vamos gastar dinheiro no que as pessoas gostaram. Mas segundo, porque o Facebook impulsiona mais ainda e mais barato post bom. Quando você pega um post que deu certo e gasta 5, o resultado nele é muito maior do que o post que deu errado. Então também tem essa diferença.